Em uma noite silenciosa, uma proposta sussurrada mudou tudo. Um contrato frio prometia dinheiro, mas entregou sentimentos que ninguém previa. Segredos antigos vieram à tona, ameaçando destruir o que ainda nem havia começado. E quando o amor falou mais alto, nem as cláusulas puderam silenciar seus ecos. Antes de mergulhar nessa história de traição, redenção e coragem, inscreva-se no canal para mais relatos surpreendentes. O cheiro de papel envelhecido era o perfume de seu universo. Ana Lúcia deslizava entre as estantes da velha biblioteca, os braços carregados de livros recém-devolvidos, os olhos perdidos nas lombadas coloridas. Ali, entre as histórias silenciosas, ela encontrava refúgio da realidade que a esperava do lado de fora. A conta do aluguel atrasada, o salário que mal dava para o mês e, acima de tudo, a cama vazia no quarto da irmã. Sofia. O nome era um sussurro doloroso, uma prece constante em seus lábios. Sofia era a razão de seu existir, a menina de olhos grandes e sorriso frágil que, aos 15 anos, lutava contra uma doença rara, devorando suas forças e os poucos recursos da família. Cada tosse, cada febre, era uma facada no coração de Ana Lúcia. Os livros, antes um luxo, tornaram-se um escape, um lembrete de que existiam outros mundos além daquele hospital, além daquela dívida crescente. Ela sonhava em ser livre como os personagens de seus romances favoritos, mas sabia que sua liberdade estava atrelada à sobrevivência de Sofia. Naquele fim de tarde, a luz dourada do sol se esgueirava pelas janelas em arco, pintando os corredores da biblioteca com um tom melancólico. Ana Lúcia estava arrumando a seção de clássicos quando uma sombra alta e imponente se projetou sobre ela. Não era a primeira vez que o via. Arthur Montenegro. O nome ecoava nos sussurros da cidade como sinônimo de poder e mistério. Ele era um homem de poucas palavras, olhos de um azul tão profundo que pareciam congelar a alma e uma postura que exalava a arrogância de quem possuía o mundo. Ele vinha à biblioteca 1 ou 2 vezes por semana, sempre à mesma hora, sempre para o mesmo canto isolado, onde folheava livros de arte antiga sem realmente lê-los. Pelo menos, era o que Ana Lúcia pensava. Naquele dia, porém, ele não se dirigiu ao seu canto. Parou a poucos passos dela, observando-a com uma intensidade que a fez sentir-se nua sob seu olhar. Ana Lúcia sentiu um arrepio percorrer sua espinha, mas tentou ignorá-lo, concentrando-se na organização dos livros. O silêncio entre eles era pesado, carregado de uma energia desconhecida. Senhorita Lúcia. A voz dele era grave, polida, mas com uma frieza que a fez encolher. Ela se virou surpresa por ele saber seu nome. Podemos conversar? O relógio marcava o fechamento da biblioteca. Os últimos clientes já haviam saído e a velha senhora bibliotecária, Dona Carmela, já arrumava suas coisas para ir embora. Ana Lúcia sentiu um pressentimento ruim. A biblioteca está fechando, Sr. Montenegro. Se precisar de algo, posso ajudá-lo amanhã. Não é sobre livros. Ele deu um passo à frente, diminuindo a distância entre eles. É sobre um contrato. O coração de Ana Lúcia disparou. Contrato? Ela não tinha ideia do que ele estava falando. Não entendo. Minha proposta é simples, ele continuou, como se estivesse recitando uma cláusula legal. Preciso de uma esposa. Você precisa de dinheiro. Muito dinheiro. Ana Lúcia sentiu o rosto queimar. Uma esposa? Ele estava louco? Eu sou uma garçonete, Sr. Montenegro. Não sei se o senhor percebeu, mas não sou o tipo de mulher que se casa com um milionário. Um sorriso gélido, quase imperceptível, curvou os lábios dele. Exatamente por isso, você é discreta, invisível aos olhos do mundo, sem escândalos, sem passado comprometedor, e, pelo que pesquisei, extremamente dedicada à sua irmã. A menção de Sofia a atingiu como um raio. Seus olhos se arregalaram. O que Sofia tem a ver com isso? Tudo, ele respondeu sem rodeios. Sei sobre a doença dela, sobre os custos do tratamento, sobre a sua situação financeira. Posso resolver todos os seus problemas, Ana Lúcia. Posso dar a Sofia o melhor tratamento do mundo, em qualquer lugar que você escolher. Posso garantir que ela tenha uma vida digna
sem preocupações. As palavras dele eram veneno e antídoto ao mesmo tempo. A esperança de ver Sofia curada inundou seu peito, sufocando-a, mas a proposta era absurda, humilhante. O senhor quer me comprar? Quero um acordo, ele corrigiu, a voz firme. Minha família me pressiona por um herdeiro. Eu sou estéril. Preciso de uma esposa para proteger minha reputação, para calar os boatos, para dar a eles a ilusão de que tudo está em ordem. Você seria essa esposa, uma fachada. Em troca, a vida de sua irmã estará garantida. Ana Lúcia sentiu o chão sumir sob seus pés. Aquilo era um pesadelo. Um homem frio e calculista oferecendo-lhe um pacto com o diabo, usando a vida de Sofia como moeda de troca. Sua mente gritava para ela fugir, para rejeitar aquela afronta, mas a imagem de Sofia, pálida na cama do hospital, tossindo, com os olhos cheios de medo, invadiu sua mente. Eu não posso, ela sussurrou, a voz embargada. Pense bem, Ana Lúcia. Ele se aproximou ainda mais, seu hálito fresco em seu rosto. Você tem uma escolha: continuar lutando sozinha, vendo sua irmã definhar, ou aceitar minha proposta e dar a ela a chance de viver. Não haverá intimidade, não haverá amor. Apenas um contrato. Você será minha esposa de fachada e eu serei seu provedor. É um negócio. Ela o olhou nos olhos, buscando qualquer vestígio de humanidade, mas encontrou apenas a frieza calculista de um empresário. O desespero apertou seu peito. Como ela poderia recusar a chance de salvar Sofia? Como ela poderia se vender assim? Pense na sua irmã. Ele insistiu, como se lesse seus pensamentos. Pense no futuro dela. Você não terá que fazer nada além de ser minha esposa em público. E, em troca, tudo o que você mais preza estará seguro. Ana Lúcia fechou os olhos, uma lágrima solitária escorrendo por sua bochecha. O silêncio da biblioteca parecia gritar a sua miséria. Ela se sentia pequena, insignificante, uma peça em um jogo de poder que não compreendia. Mas Sofia precisava dela. Ela abriu os olhos, encontrando o olhar implacável de Arthur Montenegro. E se eu aceitar? Sua voz era um fio. Um brilho de satisfação quase imperceptível cruzou os olhos dele. Ele estendeu a mão e Ana Lúcia notou o anel de ouro maciço em seu dedo, um símbolo de seu poder. Então, a partir de hoje, sua vida mudará. E a de sua irmã também. Ele se inclinou, sua voz agora um sussurro rouco que a fez tremer da cabeça aos pés. As palavras, ditas com uma possessividade que não estava escrita em nenhum contrato, congelaram seu sangue e, ao mesmo tempo, acenderam uma chama de curiosidade que ela não sabia nomear. À noite, você é minha. Ana Lúcia sentiu o ar rarefeito, o medo, a vergonha, mas também uma estranha pontada de algo que ela não ousava identificar. Ela estava vendendo sua liberdade, seu direito de amar, mas estava comprando a esperança para Sofia. Naquele instante, entre os livros silenciosos e o olhar gélido do milionário, Ana Lúcia soube que seu destino nunca mais seria o mesmo. O jogo de poder, mentiras e promessas acabara de começar. A caneta escorregou entre seus dedos trêmulos, o peso do papel parecendo uma laje de mármore sobre sua alma. Ana Lúcia não se lembrava de ter assinado tantos documentos em toda a sua vida. Contratos pré-nupciais, acordos de confidencialidade, termos de responsabilidade. Cada linha era uma corrente, cada assinatura um grilhão. Arthur Montenegro observava-a do outro lado da mesa de mogno, no escritório de seu advogado. Os olhos azuis e impassíveis, como se estivesse fechando um negócio qualquer, e não selando o destino de uma vida. 2 dias haviam se passado desde a proposta na biblioteca. 2 dias de insônia, de lágrimas silenciosas e de visitas ao hospital, onde Sofia, alheia ao sacrifício iminente da irmã, sorria fracamente ao vê-la. A decisão, embora dolorosa, parecia a única possível. A promessa de Arthur de transferir Sofia para uma clínica de ponta na Suíça, com os melhores médicos e tratamentos, era a única luz no fim de um túnel escuro. Era por Sofia. Sempre por Sofia. Tudo certo, senhor Montenegro, disse o advogado.
um homem grisalho e formal, enquanto empilhava os papéis. O casamento civil está agendado para o fim da semana. Uma cerimônia discreta, como solicitado. Arthur apenas assentiu, sem desviar o olhar de Ana Lúcia. Ela sentiu um calafrio. Aquele homem não a via como uma mulher, mas como uma aquisição, uma peça em seu intrincado tabuleiro de xadrez. Ana Lúcia se mudará para a mansão ainda hoje, ele anunciou, a voz sem emoção. Precisa se adaptar ao novo ambiente e às novas responsabilidades. Responsabilidades. A palavra ecoou em sua mente. Ela seria a esposa de fachada, a boneca de porcelana que ele moldaria para apresentar à sociedade. O pensamento a sufocou. Ela, que sempre amou a liberdade de seus livros, agora estaria presa em uma gaiola dourada. A mudança foi rápida e impessoal. Um carro de luxo a esperava na frente de seu pequeno apartamento, levando-a para longe da vida simples que conhecia. Sua única mala continha algumas roupas e os poucos livros que conseguira salvar. O restante de suas posses, insignificantes, seria doado. Ao olhar pela janela, a cidade parecia se afastar, e com ela, a Ana Lúcia de antes. A mansão Montenegro era imponente, fria e gigantesca. Mármore, cristal e obras de arte caras adornavam cada canto, mas não havia calor, não havia vida. Era um museu, não um lar. Uma governanta de semblante austero, a senhora Elara, a recebeu na porta, guiando-a por corredores labirínticos até um quarto que parecia maior do que seu antigo apartamento inteiro. Este será o seu quarto, senhorita Lúcia, disse Elara, a voz mecânica. O senhor Montenegro solicitou que a senhora receba todas as instruções sobre a rotina da casa e seus compromissos a partir de amanhã. Suas roupas novas já estão no closet. O jantar será servido às 8. Ana Lúcia olhou para o closet, que se estendia por uma parede inteira, repleto de vestidos de seda, joias cintilantes e sapatos que ela jamais sonharia em usar. Era uma fantasia, um disfarce que ela teria que vestir. Aquele não era seu mundo. No jantar a mesa era enorme, mas apenas 2 lugares estavam postos. Arthur já estava sentado, impecável em seu terno escuro, lendo um tablet. Ele mal ergueu os olhos quando ela entrou, sentando-se à sua frente. O silêncio era opressor, quebrado apenas pelo tilintar dos talheres e pelo som da chuva que começava a cair lá fora. Os advogados já estão cuidando da transferência de Sofia, ele disse, sem preâmbulos, como se estivesse falando sobre o tempo. Ela será levada para a Suíça na próxima semana. O hospital já foi notificado. Um alívio inundou Ana Lúcia, misturado a uma dor lancinante. Sofia estaria segura. Mas a que custo? Obrigada, ela sussurrou, a voz quase inaudível. Ele finalmente a olhou, seus olhos azuis perfurando-a. Não há o que agradecer. É parte do acordo. Você fará a sua parte, eu farei a minha. A frieza de suas palavras a fez encolher. Ela era um investimento, não uma pessoa. Eu farei o que for preciso, ela respondeu, tentando parecer firme, mas sentindo o nó na garganta. Bom, ele disse, voltando ao tablet. Amanhã, uma equipe de consultores de imagem virá para cá. Você precisa se adequar ao seu novo papel. Não quero que haja deslizes. Você será apresentada à minha família em breve. Eles são exigentes. A imagem de uma boneca de porcelana, perfeita e sem vida, veio à sua mente. Ela seria moldada, polida, para se encaixar no mundo dele. Mas o que aconteceria com a Ana Lúcia, que amava livros, que sonhava com liberdade, que chorava em silêncio pela irmã? Aquela Ana Lúcia seria enterrada sob camadas de seda e diamantes? Naquela noite, deitada na cama macia de seu novo quarto, Ana Lúcia sentiu-se mais sozinha do que nunca. A mansão era um labirinto de luxo e solidão. O som da chuva contra a janela parecia chorar com ela. Ela fechou os olhos à imagem de Sofia em sua mente e repetiu para si mesma. É por ela. É por ela. Mas em algum lugar no fundo de seu coração, uma pequena voz sussurrava uma pergunta que a assustava. O que aconteceria quando o frio do contrato encontrasse o calor de um toque, de um olhar prolongado, de um silêncio que gritava mais que as palavras?
Ela havia assinado um papel, mas o coração esse não obedecia a cláusulas. E na escuridão daquela noite, Ana Lúcia sentiu que, apesar de tudo, seu destino estava apenas começando a ser reescrito. Os dias que se seguiram foram uma vertigem de transformações. Ana Lúcia foi submetida a uma verdadeira metamorfose. Consultores de imagem, estilistas e maquiadores invadiram a mansão, transformando-a em uma tela em branco a ser preenchida. Seus cabelos, antes presos em um coque simples, foram cortados e estilizados em ondas suaves. Roupas que ela jamais imaginaria vestir preencheram seu guarda-roupa, substituindo os vestidos simples e as blusas de algodão. Aprendeu a andar com elegância, a falar com a dicção perfeita exigida pelo mundo de Arthur, a sorrir de forma contida, sem a espontaneidade que a caracterizava. Era como se estivesse interpretando um papel, uma personagem em uma peça de teatro de alto orçamento. A cada dia, a Ana Lúcia, que amava livros e cafés, parecia se afastar um pouco mais, substituída por uma versão polida e artificial de si mesma. Ela se olhava no espelho e mal se reconhecia. A mulher que a encarava de volta era bonita, elegante, mas seus olhos guardavam uma tristeza profunda, um reflexo da alma que estava sendo vendida. Arthur observava tudo de longe, com uma satisfação silenciosa. Ele a avaliava como se avaliasse uma obra de arte recém-adquirida, certificando-se de que cada detalhe estivesse perfeito. Não havia elogios, apenas a aprovação silenciosa de um homem que via seus planos se concretizarem. A única coisa que a mantinha sã era a certeza de que Sofia estava a salvo. As notícias da Suíça eram animadoras. Sofia havia sido transferida com sucesso e o tratamento já havia começado. Isso era tudo o que importava. Uma semana após sua chegada, Arthur anunciou que era hora de apresentá-la à sua família. O jantar seria na mansão principal dos Montenegro, um palácio ainda mais suntuoso que a residência de Arthur, onde viviam seus pais e sua irmã, Verônica. Lembre-se do que conversamos, Arthur disse a ela antes de saírem, enquanto o motorista os esperava. Você é minha noiva, apaixonada, mas discreta, sem exageros, apenas o suficiente para convencer, e não mencione Sofia, de forma alguma. Ana Lúcia assentiu, o estômago revirando. Ela era uma mentira ambulante, e o peso da farsa a esmagava. Ao chegarem, a mansão dos Montenegro era um espetáculo de luzes e luxo. Criados se moviam silenciosamente, e o ar estava impregnado com o cheiro de flores caras e comida sofisticada. Na sala de estar, um grupo seleto de pessoas esperava. Os pais de Arthur, o senhor, e a senhora Montenegro eram figuras imponentes, com olhares que pareciam avaliar cada centímetro de Ana Lúcia. Mas foi Verônica, a irmã de Arthur, quem a analisou, com a maior intensidade. Verônica era uma mulher deslumbrante, com cabelos escuros e olhos penetrantes que pareciam enxergar através de sua alma. Havia um ar de superioridade em sua postura, e um sorriso irônico brincava em seus lábios enquanto Arthur a apresentava. Esta é Ana Lúcia, minha noiva, Arthur disse, colocando a mão na cintura de Ana Lúcia em um gesto que parecia ensaiado. Ela sentiu um arrepio com o toque frio dele, mas manteve o sorriso. É um prazer conhecê-la, Ana Lúcia disse, a voz treinada para soar suave e confiante. O prazer é nosso, querida, a senhora Montenegro disse, com um sorriso forçado. Arthur nos falou muito sobre você. Ana Lúcia sabia que ele não havia falado nada. Era tudo parte da farsa. Verônica se aproximou, seus olhos fixos nos dela. Então você é a mulher que finalmente conseguiu laçar meu irmão. Impressionante. Ele nunca foi de se prender. Havia uma pontada de sarcasmo em sua voz, e Ana Lúcia sentiu um calafrio. Verônica a odiava, isso era claro. O jantar foi uma tortura. Ana Lúcia tentou responder às perguntas com a delicadeza e a inteligência que Arthur esperava, mas sentia os olhares avaliadores da família Montenegro sobre ela. Verônica não perdia uma oportunidade de fazer comentários ácidos, disfarçados de gentileza, sobre sua origem humilde ou sobre a rapidez com que o noivado havia acontecido. É fascinante como Arthur, tão reservado, de repente decide se
Casar com alguém que ninguém conhece, Verônica comentou tomando um gole de vinho. Quase como se fosse um arranjo. Arthur lançou um olhar cortante para a irmã e Ana Lúcia sentiu o coração gelar. Verônica, por favor, ele disse, a voz baixa mas firme. Ana Lúcia e eu nos apaixonamos, é simples assim. Ana Lúcia sentiu um nó na garganta. Paixão? A palavra soava vazia e distante, uma mentira que ela era obrigada a sustentar. Ela olhou para Arthur e por um breve momento seus olhos se encontraram. Havia algo ali, algo que ela não conseguia decifrar, uma intensidade que a fez desviar o olhar rapidamente. Ao final do jantar, Arthur a levou para um tour pela mansão, um pretexto para se afastar da família. Enquanto caminhavam pelos corredores repletos de história e riqueza, Ana Lúcia sentiu o peso daquele mundo sobre seus ombros. Você se saiu bem, Arthur disse, quebrando o silêncio. Verônica é sempre difícil, mas você a enfrentou com elegância. Ela não gosta de mim, Ana Lúcia disse, a voz quase um sussurro. Ela não gosta de ninguém que se aproxime do meu dinheiro ou da minha posição, Arthur respondeu sem emoção. Não leve para o lado pessoal. Agora, precisamos manter as aparências. Haverá outros eventos, outras pessoas para convencer. Ela assentiu, sentindo-se exausta. Aquele era o seu novo normal. Uma vida de mentiras, de aparências, de silêncios que gritavam. Mas por trás da fachada de esposa perfeita, a Ana Lúcia verdadeira ainda existia. E ela sabia que, por mais que tentasse, não conseguiria sufocar seus próprios sentimentos para sempre. O contrato era uma prisão, mas o coração, esse não. Obedecia a cláusulas. E a cada dia que passava, Ana Lúcia sentia que a linha entre a farsa e a realidade estava se tornando perigosamente tênue. Os dias se transformaram em semanas e Ana Lúcia mergulhou de cabeça em seu papel de noiva de Arthur Montenegro. A rotina era exaustiva. Jantares de gala, eventos beneficentes, reuniões com a alta sociedade. Ela sorria, acenava, trocava gentilezas vazias, sempre com Arthur ao seu lado, um guardião silencioso e imponente. Ele era perfeito em seu papel, um homem apaixonado, mas reservado, que a protegia dos olhares curiosos e das perguntas indiscretas. A cada aparição pública, Ana Lúcia sentia que uma parte de sua alma se desprendia. As roupas caras, as joias cintilantes, as maquiagens impecáveis eram uma armadura, escondendo a garçonete que sonhava com livros e liberdade. Ela se tornara uma atriz, e sua vida, um palco. Na mansão, a convivência com Arthur era um estudo, de silêncios e formalidades. Eles dividiam a mesma mesa no café da manhã e no jantar, mas as conversas eram superficiais, limitadas a compromissos e notícias do dia. Ele mantinha uma distância respeitosa, quase fria, e Ana Lúcia se sentia como uma hóspede, não como uma noiva. O quarto dela era um santuário, onde ela podia finalmente tirar a máscara e ser apenas Ana Lúcia, a mulher que sentia falta do cheiro de papel envelhecido e da simplicidade de sua antiga vida. A única coisa que a mantinha firme era a ligação com Sofia. Ligava para a Suíça todos os dias, e as notícias eram cada vez mais animadoras. Sofia estava respondendo bem ao tratamento, e sua voz, antes fraca, agora soava mais forte, cheia de esperança. Arthur cumpria sua parte do acordo com uma precisão implacável, garantindo que Sofia tivesse o melhor de tudo. E por isso, Ana Lúcia estava disposta a suportar qualquer fardo, mas aos poucos algo começou a mudar. Pequenos detalhes, quase imperceptíveis, começaram a quebrar a barreira de frieza entre eles. Uma noite, durante um jantar formal, um dos convidados fez um comentário depreciativo sobre a origem humilde de Ana Lúcia. Antes que ela pudesse reagir, Arthur interveio, sua voz baixa e controlada, mas com uma autoridade que silenciou o homem imediatamente. Ele defendeu-a, não como um marido apaixonado, mas como um protetor, um homem que não tolerava desrespeito ao que era seu. Em outra ocasião, Ana Lúcia estava na biblioteca da mansão, um lugar que, ironicamente, a fazia sentir-se em casa, perdida na leitura de um romance. Arthur entrou e ela, distraída, não o notou. Ele parou, observando-a por um longo momento.
Quando ela finalmente ergueu os olhos, ele não desviou o olhar, e Ana Lúcia sentiu uma estranha corrente elétrica passar entre eles. Havia algo em seus olhos azuis, algo além da frieza habitual, uma curiosidade, talvez. Você gosta de ler, ele comentou, a voz mais suave do que o usual. Sempre gostei, ela respondeu, sentindo-se um pouco desconfortável com a intensidade de seu olhar. É o meu refúgio. Ele apenas assentiu, e o silêncio voltou a pairar entre eles, mas desta vez não era um silêncio opressor, e sim um silêncio carregado de uma tensão sutil, uma proximidade inesperada. Uma tarde, Ana Lúcia estava no Punzinunsi jardim tentando aliviar a tensão dos últimos dias. Ela encontrou uma pequena roseira murcha, esquecida em um canto. Sem pensar, começou a podá-la e a regá-la com cuidado. Arthur a encontrou ali observando-a em silêncio. Você tem jeito com plantas, ele disse, surpreendendo-a. Gosto de cuidar do que parece esquecido, ela respondeu, sem olhar para ele. Ele não disse nada, mas ela sentiu seu olhar sobre ela, por mais tempo do que o normal. Naquela noite, um vaso de rosas frescas apareceu em seu quarto, sem um bilhete, sem uma palavra. Um gesto silencioso, mas que a fez sentir um leve tremor no peito. A presença de Verônica, porém, era uma constante, ameaça. A irmã de Arthur parecia determinada a desmascarar a farsa. Ela aparecia na mansão sem aviso, fazendo perguntas capciosas, lançando olhares desconfiados. Ana Lúcia sentia-se constantemente sob escrutínio, e a pressão começava a se tornar insuportável. Não confio nela, Arthur, Verônica disse em uma ocasião durante um almoço na mansão. Ela apareceu do nada e você, que sempre foi tão avesso a compromissos, de repente se casa. Há algo errado. Verônica já chega, Arthur respondeu, a voz perigosamente baixa. Ana Lúcia é minha esposa. Respeite-a. Mas o veneno já havia sido lançado. Ana Lúcia percebia os olhares dos empregados, os sussurros. A mansão, antes um refúgio, começava a parecer uma prisão. Uma noite, Arthur a chamou para seu escritório. Ela entrou, o coração batendo forte, imaginando o que ele queria. Ele estava de pé, olhando pela janela, as costas para ela. Precisamos viajar, ele disse, sem se virar. Uma lua de mel. É parte do plano. A imprensa está sedenta por detalhes, e uma viagem à Europa seria perfeita para solidificar a imagem de um casal apaixonado. Ana Lúcia sentiu um calafrio, uma lua de mel, com aquele homem frio e distante. O pensamento a aterrorizava. Para onde iremos? Ela perguntou a voz fraca. Ele finalmente se virou, seus olhos azuis fixos nos dela. Paris. E depois, Roma. A cidade do amor. A cidade eterna. Ironia cruel. Ana Lúcia sabia que aquela viagem seria mais uma etapa da farsa, mais um capítulo de sua vida de mentiras. Mas ao mesmo tempo uma parte dela, a parte que ainda sonhava, se perguntava se em algum momento o frio do contrato poderia dar lugar a um calor inesperado. O beijo roubado ainda não havia acontecido, mas a tensão entre eles estava se tornando palpável, e Ana Lúcia sentia que estava caminhando sobre uma linha tênue, prestes a desabar. A ideia de uma lua de mel com Arthur Montenegro era um paradoxo cruel para Ana Lúcia. Paris, a cidade do amor, seria o cenário para a maior farsa de sua vida. Os preparativos foram tão impessoais quanto os do casamento. Mais roupas de grife, mais joias, tudo escolhido por estilistas que mal a consultavam. Ela era um manequim, vestindo à perfeição para o papel de esposa troféu. A viagem de jatinho particular foi silenciosa. Arthur lia documentos, imerso em seu mundo de negócios, enquanto Ana Lúcia observava as nuvens, sentindo um nó no estômago. A cada milha percorrida, a distância entre a Ana Lúcia de antes e a que ela estava se tornando parecia aumentar. Paris a recebeu com um céu cinzento e uma garoa fina, mas a cidade ainda irradiava uma beleza inegável. O hotel, um palácio, histórico no coração da cidade, era de um luxo que a deixava sem fôlego. A suíte presidencial, com vista para a Torre Eiffel, era maior que seu antigo apartamento. Havia 2 quartos para seu alívio,
mas a proximidade ainda era sufocante. Nos primeiros dias, a rotina parisiense era uma extensão da vida em Nova York. Jantares em restaurantes estrelados, visitas a galerias de arte, eventos de caridade. A cada aparição, a imprensa os cercava. E Arthur a envolvia em um abraço protetor, sorrindo para as câmeras. Ele sussurrava palavras doces em seu ouvido, um roteiro ensaiado para os paparazzi, e ela respondia com um sorriso que não alcançava seus olhos. A cada performance, Ana Lúcia sentia-se mais vazia, mais distante de si mesma. Mas nas horas em que estavam sozinhos, o silêncio entre eles era diferente. Não era mais a frieza cortante, mas uma quietude estranha, quase confortável. Uma noite, após um longo dia de compromissos, eles estavam na suíte. Ana Lúcia tirava os sapatos apertados, exausta. Arthur estava na varanda, observando a cidade iluminada. — Você está cansada? Ele perguntou sem se virar. — Um pouco, ela respondeu, massageando os pés. — É muita coisa para assimilar. Ele se virou e, pela primeira vez, Ana Lúcia viu algo em seus olhos que não era apenas cálculo ou frieza. Havia uma sombra de compreensão, talvez até de cansaço. — Eu sei, não é fácil, mas você tem se saído muito bem. Foi um elogio. O primeiro que ele lhe dirigia de forma tão direta. Ana Lúcia sentiu um leve rubor nas faces. — Obrigada. No dia seguinte, Arthur surpreendeu-a. Em vez de mais um evento social, ele sugeriu um passeio. Sem imprensa, sem compromissos, ele disse, apenas nós. Ana Lúcia concordou, surpresa. Eles caminharam pelas ruas de Montmartre, visitaram a Sacré-Cœur e até pararam em um pequeno café para tomar um chocolate quente. Arthur estava relaxado, algo que ela nunca havia visto antes. Ele falava sobre a história de Paris, sobre arquitetura. E Ana Lúcia percebeu que ele era um homem de vasto conhecimento, muito além do empresário implacável que ela conhecia. Ela, por sua vez, contou sobre seus sonhos de abrir uma pequena livraria, sobre a paixão por histórias que a transportavam para outros mundos. Naquele dia, a farsa parecia se dissolver por algumas horas. Eles eram apenas duas pessoas, compartilhando um momento. E Ana Lúcia sentiu uma conexão inesperada, uma faísca de algo real em meio a tanta artificialidade. A tensão, no entanto, era uma constante. Uma noite após um jantar formal, eles retornaram à suíte. Ana Lúcia foi para seu quarto para se trocar, mas ao sair, encontrou Arthur parado na porta do seu. — Você está linda, ele disse, a voz baixa, seus olhos percorrendo-a. Ela estava em um hobby de seda, os cabelos soltos, o rosto sem maquiagem. Ana Lúcia sentiu o coração disparar. A proximidade era perigosa, a atmosfera carregada. — Obrigada, ela sussurrou, sem saber para onde olhar. Ele deu um passo à frente, diminuindo a distância entre eles. Ana Lúcia prendeu a respiração. Aquele era o momento. O contrato, as regras, tudo parecia se desvanecer diante da intensidade do olhar dele. — Ana Lúcia, ele começou, a voz rouca, e então, sem aviso, sua mão se ergueu para tocar seu rosto. O toque foi suave, quase hesitante, mas incendiou sua pele. Ele se inclinou e Ana Lúcia fechou os olhos, esperando. Seus lábios se encontraram. Não foi um beijo de paixão avassaladora, mas um beijo lento, exploratório, carregado de uma curiosidade mútua. Um beijo que quebrou as barreiras invisíveis que eles haviam construído. Por um instante, o mundo exterior desapareceu. Não havia contrato, não havia Sofia, não havia farsa. Havia apenas o calor dos lábios de Arthur contra os seus. Uma promessa silenciosa de algo que estava apenas começando a florescer. Quando ele se afastou, Ana Lúcia abriu os olhos. Os olhos azuis de Arthur estavam fixos nos dela, com uma intensidade que a fez tremer. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor, preenchido por perguntas não ditas e por uma nova e perigosa emoção. O beijo havia sido roubado, não pela força, mas pela rendição mútua a uma tensão inegável. E Ana Lúcia sabia que, a partir daquele momento, a linha entre o contrato e o coração havia sido irremediavelmente apagada. O silêncio que se seguiu ao beijo foi mais eloquente do que qualquer palavra.
Ana Lúcia sentiu o ar rarefeito entre eles, carregado de uma eletricidade perigosa. Os olhos azuis de Arthur, antes impenetráveis, agora pareciam um oceano de perguntas não respondidas, refletindo a mesma confusão que a assaltava. Ela não sabia o que dizer, o que fazer. O contrato, a farsa, tudo parecia ter sido estilhaçado naquele único instante. Arthur foi o primeiro a quebrar o contato visual, seus olhos desviando para algum ponto atrás dela. Ele deu um passo para trás, a mão que antes tocava seu rosto, agora pendendo ao lado do corpo. Eu devo ter me enganado, ele murmurou, a voz mais baixa e menos controlada do que ela jamais ouvira. Havia uma nota de incerteza que a surpreendeu. Ana Lúcia sentiu uma pontada de decepção misturada a um alívio confuso. Engano? Era isso que ele pensava? O calor em seus lábios ainda era uma brasa, e o tremor em suas mãos era real. Arthur, ela começou, mas as palavras morreram em sua garganta. Ele apenas assentiu como se estivesse concordando com uma verdade dolorosa. Boa noite, Ana. Lúcia, ele disse, e antes que ela pudesse reagir, ele se virou e desapareceu em seu próprio quarto, deixando-a sozinha no corredor, com o eco do beijo e a frieza repentina de sua partida. Ana Lúcia voltou para seu quarto, o corpo ainda formigando, a mente em turbilhão. Ela tocou os lábios como se pudesse sentir o resquício do toque dele. O que havia sido aquilo? Um erro? Um lapso de controle de um homem que parecia ter tudo sob domínio? Ou algo mais, algo que ele não queria admitir? A noite foi longa e sem sono, cada pensamento girando em torno daquele momento inesperado. Na manhã seguinte, o café da manhã na suíte foi um estudo de formalidade. Arthur estava de volta à sua máscara de empresário frio e distante. Ele falava sobre os compromissos do dia, sobre a próxima etapa da viagem para Roma, sem uma única menção à noite anterior. Ana Lúcia tentou imitá-lo, mantendo uma fachada de normalidade, mas sentia o peso de um segredo não dito entre eles. Os olhares se cruzavam ocasionalmente, e em cada um deles, Ana Lúcia via um lampejo de algo que ele tentava esconder, e que ela mesma não conseguia decifrar. Apesar da tensão, ou talvez por causa dela, a performance pública deles em Paris se tornou estranhamente mais convincente. Arthur parecia mais atento a ela, seus toques mais demorados, seus olhares mais intensos, como se a farsa estivesse se alimentando de uma verdade nascente. Ele ainda sussurrava roteiros para os paparazzi, mas havia uma nova camada de realismo em suas interações. Ana Lúcia, por sua vez, encontrava-se reagindo a ele de forma mais natural. Um sorriso genuíno surgindo em seus lábios quando ele fazia um comentário espirituoso, um rubor em suas faces quando ele a segurava pela cintura por um tempo um pouco mais longo do que o necessário. A cada dia Ana Lúcia se via mais confusa. Ela havia se casado por Sofia, por sua saúde e segurança. E Sofia estava bem. As notícias da Suíça continuavam positivas, um bálsamo para sua alma. Mas agora havia Arthur, o homem que a havia defendido, que a observava ler, que lhe enviou rosas e que a beijou com uma intensidade que a desarmou. Ela estava se apaixonando por ele. A ideia a aterrorizava e a fascinava ao mesmo tempo. Era uma traição ao contrato, uma traição a si mesma. A viagem para Roma foi um alívio e um novo desafio. A cidade eterna, com sua história milenar e sua atmosfera vibrante, oferecia um novo cenário para a complexidade de seus sentimentos. O hotel era igualmente luxuoso. A suíte, uma réplica da de Paris com 2 quartos separados. Em Roma, a agenda era ainda mais apertada, com reuniões de negócios de Arthur se misturando aos eventos sociais. Ana Lúcia o acompanhava em tudo, tornando-se uma presença constante e elegante ao seu lado. Uma tarde, enquanto Arthur estava em uma reunião, Ana Lúcia decidiu explorar a cidade sozinha, algo que ela não fazia desde que se mudara para a mansão. Ela caminhou pelas ruas estreitas, visitou o Panteão, jogou uma moeda na Fontana de Trevi, fazendo um desejo silencioso por Sofia e, para sua surpresa, por clareza em seu próprio coração. Quando retornou ao hotel, Arthur estava esperando-a. Na suíte, o rosto sério. "Onde você estava?" Ele perguntou, a voz mais ríspida do que o normal.
Havia uma pontada de preocupação em seus olhos que ela não esperava. Fui dar uma volta, ela respondeu, um pouco defensiva. Precisava de um tempo para mim. Ele suspirou, passando a mão pelos cabelos. Ana Lúcia, você não pode simplesmente sair sozinha. Há paparazzi, há riscos. Você é minha esposa agora, precisa ter mais cuidado. Havia uma possessividade em sua voz que a surpreendeu. Ela era sua esposa sim, mas por contrato. A preocupação em seus olhos, no entanto, parecia real. Eu sei, ela disse, mais suavemente. Eu só precisava respirar. Ele a olhou por um longo momento, e o silêncio voltou a pairar entre eles, não mais um silêncio frio, mas um silêncio carregado de uma nova intimidade, uma compreensão tácita. O beijo em Paris havia sido um ponto de virada, uma rachadura na armadura que ambos usavam. E Ana Lúcia sentia que, a cada dia que passava, a farsa se tornava mais real. E o perigo de se perder naquele jogo de aparências e sentimentos era cada vez maior. A preocupação de Arthur em Roma, por mais breve que tenha sido, ressoou em Ana Lúcia. Não era a repreensão de um chefe, mas a inquietação de alguém que se importava. Aquele lampejo de humanidade, somado ao beijo em Paris, tornava a farsa cada vez mais difícil de sustentar. Ela se pegava observando-o, tentando decifrar os pensamentos por trás de seus olhos azuis, buscando sinais de que ele também sentia a linha entre o real e o encenado se desfazendo. Os dias em Roma seguiram um ritmo frenético. Eles visitaram o Coliseu, o Fórum Romano, os museus do Vaticano. Em público, Arthur era um noivo atencioso, segurando sua mão, sussurrando comentários em seu ouvido. Ana Lúcia respondia com sorrisos e olhares que para o mundo exterior pareciam de uma mulher, apaixonada. Mas para ela, a cada toque, a cada olhar demorado, uma nova camada de confusão se formava. Uma tarde, enquanto visitavam a Capela Sistina, Ana Lúcia estava absorta na beleza do teto, sentindo-se pequena diante de tanta grandiosidade. Arthur estava ao seu lado, e ela sentiu a mão dele tocar levemente a sua. Um gesto que não era para as câmeras, mas para ela. Seus dedos se entrelaçaram por um breve momento. Um contato silencioso que parecia reconhecer a profundidade daquele instante. Ela olhou para ele e Arthur a encarou de volta, um sorriso quase imperceptível brincando em seus lábios. Naquele momento, no meio de centenas de turistas, Ana Lúcia sentiu uma conexão que transcendia qualquer contrato. À noite, de volta à suíte, o silêncio era diferente. Não era mais o silêncio da indiferença, mas o de algo não dito, algo que pairava no ar entre eles. Arthur estava em seu escritório improvisado, e Ana Lúcia estava na sala lendo um livro. Ela sentiu o olhar dele sobre ela e ergueu os olhos. "Está gostando de Roma?" Ele perguntou, a voz suave. "Sim, é. Grandioso." "E você?" Ela respondeu. Ele deu de ombros, negócios. Mas os momentos que passamos juntos fora da agenda foram bons. Ana Lúcia sentiu o coração acelerar. Ele estava admitindo, estava reconhecendo. "Sim, foram," ela concordou, a voz um pouco trêmula. O telefone de Arthur tocou quebrando a atmosfera. Era Verônica. Ele atendeu e Ana Lúcia ouviu pedaços da conversa. Verônica parecia estar questionando algo sobre as finanças, sobre um investimento de Arthur que ela não aprovava. A voz de Arthur endureceu e Ana Lúcia sentiu a barreira de volta. "Não se preocupe com isso, Verônica. Eu sei o que estou fazendo," ele disse, a voz fria e autoritária. "E sim, Ana Lúcia está aqui. Estamos muito bem, obrigado." Ele desligou e o ar na sala ficou pesado novamente. "Minha irmã é persistente," ele disse, um suspiro escapando de seus lábios. "Ela não confia em ninguém, especialmente em quem se aproxima da família." Ana Lúcia assentiu. "Ela não confia em mim. Ela não entende," Arthur disse, e por um instante seus olhos encontraram os dela, e havia uma profundidade ali que a fez prender a respiração. "Ela não entende o que significa ter alguém em quem confiar." A frase ficou suspensa no ar. Confiar. Ele confiava nela? Aquele homem que controlava tudo, que não demonstrava fraqueza, estava falando em confiança? A viagem de volta para Nova York foi um misto de alívio e apreensão.
A lua de mel havia terminado, e com ela, a desculpa para a proximidade constante. De volta à mansão, a rotina de eventos e aparências recomeçou, mas algo havia mudado. O beijo, os momentos em Paris e Roma, as palavras não ditas, haviam criado uma nova dinâmica entre eles. Uma noite, Ana Lúcia recebeu uma ligação de Sofia. A voz de sua irmã estava cheia de alegria. Ana Lúcia, o médico disse que o tratamento está funcionando. Eu estou me sentindo tão bem. Acho que em alguns meses poderei voltar para casa. A notícia encheu Ana Lúcia de uma felicidade avassaladora. Era por isso que ela estava ali. Era por isso que ela havia suportado tudo. A liberdade de Sofia estava cada vez mais próxima. Mas, ao desligar o telefone, uma pontada de tristeza a atingiu. O fim do contrato estava à vista. E com ele, o fim de sua vida com Arthur. Mais tarde, Arthur a encontrou na biblioteca, onde ela estava sentada olhando para o vazio. Notícias de Sofia? Ele perguntou, sua voz suave. Ana Lúcia assentiu, os olhos marejados. Sim, ela está melhorando muito. O médico disse que em alguns meses ela poderá voltar. Um silêncio caiu entre eles. Arthur não disse nada, mas ela sentiu o peso de seu olhar. A notícia, que deveria ser apenas um alívio, agora vinha com uma complexidade inesperada. O contrato estava cumprido. O prazo se aproximava. E Ana Lúcia percebeu com um aperto no peito que a ideia de deixar Arthur, de voltar à sua antiga vida sem ele, era agora mais assustadora do que a própria farsa. Ela olhou para ele e Arthur a encarou de volta, seus olhos azuis revelando uma emoção que ela não conseguia nomear, mas que era tão palpável quanto a dela. O beijo em Paris havia sido o início de algo, e agora a iminência do fim revelava a profundidade do que havia crescido entre eles, um sentimento perigoso e proibido que desafiava todas as cláusulas do contrato. A notícia da recuperação de Sofia pairou sobre a mansão como uma nuvem agridoce. Para Ana Lúcia, era a realização de seu maior desejo, a prova de que seu sacrifício valera a pena. Mas, ao mesmo tempo, cada dia que passava a aproximava do fim do contrato, do momento em que teria que deixar Arthur e a vida que, contra todas as expectativas, havia começado a se entrelaçar com a dele. Arthur, por sua vez, manteve a postura reservada. Ele parabenizou-a pela melhora de Sofia, mas não fez comentários sobre o futuro, sobre o iminente término do acordo. O silêncio dele era ensurdecedor, e Ana Lúcia se perguntava se ele sentia a mesma apreensão, ou se para ele o fim do contrato seria apenas o encerramento de um negócio bem-sucedido. Apesar da incerteza, a dinâmica entre eles havia mudado irreversivelmente. Os jantares eram menos formais, pontuados por conversas mais pessoais. Arthur perguntava sobre o dia dela, sobre os livros que lia, e Ana Lúcia se via compartilhando detalhes de sua vida, de seus sonhos, de suas frustrações. Ele ouvia com uma atenção que a surpreendia, e às vezes um sorriso discreto surgia em seus lábios, um sorriso que ela começava a reconhecer como genuíno. Uma noite, enquanto jantavam, Arthur comentou sobre um novo projeto de caridade que estava apoiando, focado em educação infantil. Ana Lúcia, que sempre sonhou em trabalhar com crianças, expressou seu interesse. Eu adoraria ajudar se pudesse, ela disse quase sem pensar. Para sua surpresa, ele a incentivou. Por que não? Você tem um bom coração, Ana Lúcia. Poderia fazer a diferença. Nos dias seguintes, ele a incluiu nas reuniões do projeto e Ana Lúcia se viu mergulhada em um trabalho que a preenchia. Ela organizava eventos, visitava escolas e, pela primeira vez desde que entrara na vida de Arthur, sentia-se útil de uma forma que ia além de seu papel de esposa de fachada. Arthur a observava e ela sentia seu orgulho, um reconhecimento silencioso que valia mais do que qualquer elogio. A proximidade física também aumentou. Os toques eram mais frequentes, mais naturais. Um braço em sua cintura ao atravessar uma rua, uma mão em suas costas ao entrar em um elevador, um dedo que roçava o dela ao pegar um documento. Pequenos gestos que para o mundo exterior eram apenas parte de um casamento, mas para eles eram fios invisíveis que os atavam.
A ameaça de Verônica, no entanto, persistia. Ela parecia sentir que algo estava diferente, que a farsa estava se tornando perigosamente real. Suas visitas à mansão se tornaram mais frequentes e seus comentários mais ácidos. Você parece mais à vontade aqui, Ana Lúcia, Verônica observou em um almoço, os olhos perscrutadores, quase como se estivesse se acostumando com a vida de luxo. Mas não se esqueça, tudo tem um prazo de validade. Ana Lúcia sentiu o golpe, mas manteve a compostura. Estou apenas cumprindo o meu papel, Verônica, assim como você cumpre o seu, de fiscalizar a vida do seu irmão. Arthur, interveio a voz calma, mas firme. Verônica, por favor, não há necessidade disso. Apesar da intervenção de Arthur, as palavras de Verônica plantaram uma semente de dúvida. O prazo de validade. O fim. Ana Lúcia sabia que não podia se esquecer da realidade. Uma noite, Arthur a convidou para assistir a um filme em sua sala de cinema particular. Era uma comédia romântica, um gênero que ela nunca imaginaria que ele apreciaria. Eles sentaram em poltronas separadas, mas à medida que o filme avançava, a distância entre eles diminuía. Em um momento, a mão de Arthur encontrou a dela, e seus dedos se entrelaçaram. O toque era quente e reconfortante. Ana Lúcia sentiu um calor se espalhar por seu peito. Não havia contrato nem farsa, apenas a mão dele segurando a dela, em um silêncio que falava volumes. Quando o filme terminou, eles permaneceram sentados por um tempo, a escuridão da sala envolvendo-os. Ana Lúcia, Arthur disse, sua voz baixa, quase um sussurro. Sobre o que aconteceu em Paris. O coração de Ana Lúcia disparou. Ele estava finalmente abordando o beijo. Ele hesitou, e Ana Lúcia sentiu a tensão em seu corpo. Eu não me enganei. As palavras foram simples, mas o impacto foi avassalador. Ele não se enganara. O beijo não fora um lapso, um erro. Tinha sido real. Ele se virou para ela, seus olhos azuis brilhando na penumbra. Eu sei que este é um contrato, que você está aqui por Sofia, e eu sempre fui um homem de negócios, Ana Lúcia. Tudo em minha vida foi calculado, planejado, mas com você... Ele fez uma pausa, buscando as palavras certas. Com você as coisas se tornaram inesperadas. Ana Lúcia sentiu as lágrimas em seus olhos, a vulnerabilidade em sua voz, a confissão de algo que ele nunca havia revelado, a atingiu profundamente. Eu também, Arthur, ela sussurrou, a voz embargada. Eu também não esperava. Ele estendeu a mão e tocou seu rosto, o polegar roçando, sua pele. O contrato está chegando ao fim, eu sei. Mas o que faremos com isso? A pergunta pairou no ar, carregada de uma promessa e de um medo. O isso era o que havia crescido entre eles. O sentimento que desafiava todas as regras. O prazo do contrato estava se esgotando, mas o prazo de seus corações havia acabado de começar. E Ana Lúcia sabia que, independentemente do que acontecesse, ela não era mais a mesma mulher que havia assinado aquele acordo. E Arthur, ela percebia, também não era mais o mesmo homem. A pergunta de Arthur pairou no ar da sala de cinema, carregada de uma promessa perigosa e de um medo palpável. Ana, Lúcia sentiu o coração disparar. O turbilhão de emoções dentro dela lutando por supremacia. A esperança, a confusão, a alegria e a apreensão se misturavam em um nó apertado. Eu não sei, Arthur. Ela sussurrou, a voz embargada. As lágrimas que antes ameaçavam cair, agora escorriam por suas faces. Tudo isso é tão novo. E Sofia... Ele assentiu, a compreensão em seus olhos azuis profundos. Sofia é a prioridade. Sempre foi. E o contrato foi feito para protegê-la. Eu sei disso. Ele soltou a mão dela, mas o calor de seu toque permaneceu, uma brasa em sua pele. Mas o que aconteceu entre nós não estava no contrato. Ele se levantou, caminhando até a janela da sala de cinema, observando as luzes da cidade que se estendiam abaixo. Ana Lúcia o seguiu com o olhar, sentindo
a distância que ele impunha, mesmo que fosse apenas física. Eu não sei o que fazer com isso, Ana Lúcia, ele repetiu, a voz mais rouca agora, carregada de uma vulnerabilidade que a surpreendeu. Nunca me permiti sentir algo assim. Minha vida sempre foi sobre controle, sobre lógica, sobre o que é tangível. E a minha sobre sobreviver, ela completou, levantando-se também e se aproximando dele. Eu me casei com você por desespero, Arthur, para salvar minha irmã. E agora eu me vejo presa a algo que não estava nos planos, algo que não tem preço nem cláusula. Ela parou a poucos centímetros dele, sentindo o calor que emanava de seu corpo, a atração inegável. É assustador. Ele se virou para encará-la, seus olhos encontrando os dela na penumbra. Assustador, sim, mas é real. Ana Lúcia não hesitou. Sim, é real. A confissão pairou entre eles, um reconhecimento, mútuo de um sentimento que havia florescido contra todas as probabilidades. Não houve outro beijo, não naquele momento. Aquele era um terreno novo, perigoso, e eles pareciam reconhecer a necessidade de cautela, de processar a magnitude do que estava sendo revelado. Os dias seguintes foram marcados por uma tensão palpável. A mansão, antes um lugar de aparências e formalidades, agora parecia um caldeirão de emoções contidas. Eles continuavam a cumprir seus papéis publicamente, mas os olhares, os toques, os sussurros eram carregados de um significado que ia além do roteiro. Cada interação era um lembrete silencioso da conversa na sala de cinema. A notícia de que Sofia teria alta em menos de um mês chegou como um ultimato. A data se aproximava, e com ela, a inevitabilidade de uma decisão. Ana Lúcia sentia o peso da escolha. Voltar para sua vida simples, sem Arthur, ou lutar por algo que parecia impossível, algo que desafiava a lógica e o contrato. Verônica, como um presságio sombrio, apareceu na mansão no dia seguinte à notícia. Ela parecia ter um sexto sentido para o drama. Estava mais agressiva do que nunca, seus olhos perscrutadores fixos em Ana Lúcia. Então, a pequena Sofia está voltando. O que significa que o seu trabalho aqui está quase no fim, não é, Ana Lúcia? Ela sorriu, um sorriso frio e calculista. Espero que você se lembre dos termos do contrato. Sem complicações, sem dramas. Você recebe o que foi prometido e a vida segue. Sem laços, sem bagagem. Ana Lúcia sentiu o golpe, mas manteve a compostura, recusando-se a dar a Verônica a satisfação de vê-la abalada. Eu entendo perfeitamente os termos do contrato, Verônica. E também entendo que nem tudo na vida pode ser reduzido a cláusulas e acordos. Arthur, que estava presente, interveio, a voz calma, mas firme. Verônica, já chega. Não, Arthur, Verônica retrucou, sem desviar o olhar de Ana Lúcia. É importante que ela entenda. Não há espaço para sentimentalismos aqui. Você é uma mulher de negócios, Ana Lúcia. Ou deveria ser. Ana Lúcia sentiu a raiva borbulhar, mas manteve a voz firme. Eu entendo, Verônica, mas a vida real é mais complexa do que seus planilhas. Verônica bufou, mas Arthur colocou a mão no ombro de Ana Lúcia, um gesto sutil de apoio que não passou despercebido. Verônica, saia, agora. Sua voz era baixa, mas carregava uma autoridade inquestionável. Verônica, pela primeira vez, recuou, lançando um último olhar de desprezo para Ana Lúcia antes de sair da sala. O silêncio que se seguiu foi preenchido pela respiração pesada de Ana Lúcia. Arthur se virou para ela, os olhos azuis cheios de uma preocupação que não era mais disfarçada. Você está bem? Estou, ela disse, a voz ainda um pouco trêmula. Mas ela está certa, não está? O contrato está acabando. Arthur não, respondeu imediatamente. Ele a puxou para um abraço, um gesto inesperado que a pegou de surpresa. Ela sentiu o calor de seu corpo, o cheiro de sua colônia, e por um instante, tudo o mais desapareceu. Ele a apertou contra si, como se quisesse protegê-la do mundo e de si mesmos. Eu não sei o que vai acontecer, Ana Lúcia, ele sussurrou em seu cabelo, a voz abafada, mas não quero que isso acabe. As palavras eram um bálsamo para sua alma, mas também uma nova camada de dor.
O desejo dele era claro, mas o caminho para realizá-lo era incerto, cheio de obstáculos. O contrato, Sofia, Verônica e o próprio mundo de Arthur, tudo parecia conspirar contra eles. Ana Lúcia sabia que a decisão final não seria fácil e que o tempo estava se esgotando. A pergunta de Arthur pairou no ar escuro da sala de cinema, uma questão que desafiava a lógica do contrato e a frieza dos negócios. O que faremos com isso? O isso era um emaranhado de sentimentos que crescera silenciosamente entre eles, uma conexão inesperada que agora exigia uma resposta. Ana Lúcia sentiu o coração bater descompassado. A confissão de Arthur, sua vulnerabilidade, a desarmou completamente. Ela não tinha palavras prontas nem respostas fáceis. A única coisa que conseguia sentir era a mão dele em seu rosto, o calor de seu toque e a intensidade de seus olhos azuis que a devoravam na penumbra. Eu não sei, Arthur, ela sussurrou, a voz embargada pela emoção. Eu nunca esperei por isso. Meu único objetivo era Sofia. Ele removeu a mão de seu rosto, mas a segurou pela nuca, puxando-a suavemente para mais perto. Seus lábios encontraram os dela novamente, desta vez sem hesitação, sem a curiosidade exploratória do primeiro beijo. Este era um beijo de reconhecimento, de anseio, de uma verdade que ambos não podiam mais negar. Foi um beijo profundo, que roubou seu fôlego e fez seu corpo inteiro vibrar. Por um instante, o mundo exterior, o contrato, Sofia, Verônica, tudo desapareceu. Havia apenas Arthur e ela, e a promessa silenciosa que aquele beijo carregava. Quando se separaram, a respiração de Ana Lúcia estava irregular. Arthur a olhou com uma intensidade que a fez tremer. Eu também não, Ana Lúcia, ele disse, a voz rouca, mas agora que está aqui, não consigo ignorar. A partir daquela noite, a dinâmica entre eles mudou drasticamente. A formalidade deu lugar a uma intimidade crescente. Eles passavam mais tempo juntos, não apenas em eventos sociais, mas em momentos privados. Jantavam na mansão, conversavam por horas na biblioteca, e Arthur começou a compartilhar detalhes de sua vida, de sua infância, de seus sonhos e medos mais profundos. Ana Lúcia, por sua vez, revelou mais sobre sua vida antes do contrato, sobre a luta para sobreviver, sobre a dor de ver Sofia doente. Eles se tornaram confidentes, e a cada revelação, a cada risada compartilhada, a cada toque casual que se tornava mais demorado, a linha entre a farsa e a realidade se apagava um pouco mais. O projeto de caridade se tornou um refúgio para Ana Lúcia, uma forma de canalizar sua energia e se sentir produtiva. Arthur a apoiava em cada passo, e a admiração em seus olhos era um bálsamo para sua alma. Ela se sentia vista, valorizada, não apenas como uma esposa de contrato, mas como a mulher que ela realmente era. No entanto, a sombra do contrato pairava sobre eles. A cada nova mensagem de Sofia, que se sentia cada vez mais forte e ansiosa para voltar para casa, Ana Lúcia sentia um aperto no peito. A felicidade de sua irmã era sua prioridade, mas a ideia de deixar Arthur se tornava insuportável. Verônica, sempre atenta, percebeu a mudança. Seus olhos perscrutadores seguiam Ana Lúcia e Arthur, e suas insinuações se tornaram mais diretas. Vocês parecem muito à vontade juntos, ela comentou em um jantar de família, com um sorriso forçado. Quase como um casal de verdade. Mas não se esqueçam que o show está prestes a acabar. Arthur apertou a mão de Ana Lúcia por debaixo da mesa, um gesto de apoio silencioso. Verônica, já falamos sobre isso, ele disse, a voz tensa. Ana Lúcia é minha esposa. Por enquanto, Verônica retrucou, os olhos faiscando. O contrato tem uma data de validade, irmão, e ela está se aproximando. As palavras de Verônica atingiram Ana Lúcia como um choque de realidade. O prazo. Ela havia tentado ignorá-lo, mas ele estava ali, iminente. Naquela noite, Ana Lúcia não conseguiu dormir. Ela se levantou e foi para a biblioteca, onde encontrou Arthur sentado em uma poltrona,
olhando para o fogo na lareira. Ela está certa. Arthur, Ana Lúcia disse, a voz embargada. O contrato está acabando. Sofia está quase pronta para voltar. Arthur se virou para ela, seus olhos azuis cheios de uma melancolia que ela nunca vira antes. Ele se levantou e caminhou até ela, parando a poucos centímetros. Eu sei, ele disse a voz baixa. Eu tenho pensado muito nisso. Ele estendeu a mão e tocou seu rosto, o polegar acariciando sua bochecha. Ana Lúcia, eu não quero que você... Vá embora! As palavras foram um bálsamo e uma tortura. O coração de Ana Lúcia se partiu ao meio. Ela também não queria ir, mas como? Como continuar? Mas e o contrato? Ela sussurrou, as lágrimas escorrendo por suas faces. E Sofia? Eu fiz isso por ela. Eu sei, ele respondeu, a voz carregada de emoção. E eu sou grato a você por isso mais do que você pode imaginar. Mas o que cresceu entre nós é mais do que um contrato. Ele se inclinou e seus lábios roçaram os dela. Eu me apaixonei por você, Ana Lúcia. A confissão de Arthur a atingiu como uma onda. As palavras que ela secretamente desejava ouvir, mas que também temia. Ela também se apaixonara por ele, um homem que era a antítese de tudo o que ela buscava, mas que se revelara o mais inesperado de seus desejos. Eu também, Arthur, ela confessou, as lágrimas caindo livremente. Agora, eu também me apaixonei por você. Ele a abraçou forte, e Ana Lúcia se aninhou em seus braços, sentindo-se segura, amada e terrivelmente confusa. A confissão mútua havia selado um novo capítulo, mas também levantado uma montanha de perguntas. O que aconteceria agora que os sentimentos eram reais, mas o prazo do contrato ainda existia? A farsa havia se transformado em amor, mas o destino de seu acordo ainda estava em aberto, e a sombra de Sofia pairava sobre a decisão que teriam que tomar. O abraço de Arthur na biblioteca foi um porto seguro em meio à tempestade de emoções que Ana Lúcia sentia. A confissão mútua de amor era um alívio avassalador, mas também um novo fardo. O contrato, antes uma prisão necessária, agora parecia uma barreira cruel entre seus corações. Eles permaneceram ali, abraçados, por um longo tempo, o calor do fogo da lareira refletindo o calor que se acendera entre eles. Finalmente, Arthur se afastou um pouco, mas manteve as mãos em sua cintura, os olhos azuis fixos nos dela. Eu sei que isso é complicado, Ana Lúcia, ele disse, a voz baixa e séria. Mas não posso mais fingir que não sinto isso por você, e não quero que você finja também. Ana Lúcia assentiu, as lágrimas ainda escorrendo. Não consigo fingir, Arthur. Não mais. Então, o que faremos? Ele perguntou novamente, a mesma pergunta que havia pairado no ar na sala de cinema. Mas agora, com a confissão, a urgência era maior. Sofia está quase pronta para voltar, Ana Lúcia lembrou, a voz embargada. O contrato, ele termina quando ela estiver completamente recuperada e segura. Arthur suspirou, passando a mão pelos cabelos. Eu sei e nunca quis que você se sentisse presa, mas... E se não precisasse terminar? Ana Lúcia o olhou, confusa. Como assim? E se o contrato pudesse ser renegociado? Sima lhe propôs, seus olhos brilhando com uma ideia. Não como um acordo de negócios, mas como um compromisso real. Você não precisaria ir embora. Sofia poderia vir para cá, viver conosco. Esta mansão é grande o suficiente para todos. Nós. A proposta de Arthur a pegou de surpresa. Viver com ele, com Sofia, a ideia era tentadora, um sonho que ela nunca ousou ter. Mas havia tantos obstáculos. Arthur não é tão simples, ela disse. As pessoas... Verônica. Elas sabem que há um contrato. Como explicaríamos? Não precisamos explicar nada. A ninguém, Ana Lúcia, ele respondeu, a voz firme. Nós já estamos casados. O mundo acredita que somos um casal. E se somos um casal de verdade, o que mais importa? Ele segurou seu rosto entre as mãos. Eu não quero te perder. Não depois de tudo o que cresceu entre nós. Eu quero construir algo real com você. A sinceridade em seus olhos era inegável. Ana Lúcia sentiu um misto de esperança
e medo. O medo de que fosse bom demais para ser verdade, o medo de que a realidade os alcançasse. Mas a esperança de um futuro com Arthur, com Sofia segura e feliz ao lado deles, era poderosa. Eu preciso pensar, Arthur, ela disse, a voz fraca. É muita coisa. Ele assentiu, beijando sua testa. Pense, mas saiba que minha oferta é sincera. Eu te amo, Ana Lúcia, e quero que você e Sofia sejam parte da minha vida. Os dias que se seguiram foram um turbilhão de emoções para Ana. Lúcia. Ela ligava para Sofia diariamente, acompanhando sua recuperação. A voz de sua irmã estava cada vez mais forte, cheia de planos para o futuro. A data da alta se aproximava rapidamente. Enquanto isso, a relação com Arthur se aprofundava. Eles agiam como um casal, não apenas em público, mas em cada momento privado. Os jantares românticos, as conversas até tarde da noite, os toques e beijos que se tornaram parte natural de seus dias. Ele era atencioso, carinhoso, e Ana Lúcia se sentia mais feliz do que jamais imaginou ser possível. Verônica, no entanto, não estava cega. Ela observava a mudança na dinâmica entre o irmão e a esposa de contrato, com crescente desconfiança. Uma tarde, ela confrontou Ana Lúcia na sala de estar. Você parece ter esquecido o seu lugar, Ana Lúcia, Verônica disse, os olhos estreitos. Não se iluda, o contrato está terminando, e quando ele terminar, você voltará para a sua vida. De antes, Arthur não é o tipo de homem que muda por ninguém. Você não sabe o que Arthur sente. Ana Lúcia retrucou, a voz firme, surpreendendo-se com sua própria coragem. Verônica riu, um som seco e sem humor. Eu conheço meu irmão melhor do que ninguém. Ele é um homem de negócios. E você é apenas um negócio que está prestes a ser concluído. As palavras de Verônica a atingiram, mas não com a mesma força de antes. Ana Lúcia sabia que havia algo mais entre ela e Arthur, algo que Verônica nunca entenderia. A semana final antes da alta de Sofia chegou. Ana Lúcia estava uma mistura de euforia e pânico. A felicidade de ter sua irmã de volta era imensa, mas a decisão sobre seu futuro com Arthur a atormentava. Ela precisava conversar com Sofia, explicar tudo. Mas como? Como contar à sua irmã que o sacrifício que ela fez por ela havia se transformado em amor? Uma noite, Arthur a encontrou no jardim, sentada em um banco, olhando para as estrelas. Você decidiu? Ele perguntou, sua voz suave, sentando-se ao lado dela. Ana Lúcia virou-se para ele, seus olhos marejados. Arthur, eu te amo. E eu quero ficar com você. Mas Sofia, ela é minha prioridade. Eu preciso ter certeza de que ela estará bem com isso, que ela entenderá. Arthur pegou sua mão e a apertou. Nós vamos explicar a ela juntos. Ela é sua irmã, ela vai entender. E eu farei de tudo para que ela se sinta segura e feliz aqui. Ela será parte da nossa família, Ana Lúcia. A nossa família de verdade. A palavra família ressoou no coração de Ana Lúcia. Era tudo o que ela sempre quis. Uma família, um lar, amor. E Arthur estava oferecendo tudo isso. Eu confio em você, Arthur, ela disse, uma decisão se formando em seu coração. Eu quero tentar. Eu quero ficar. Um sorriso radiante se espalhou pelo rosto de Arthur, iluminando a escuridão da noite. Ele a puxou para um beijo de promessa, de esperança, de um futuro que estava prestes a começar. No dia seguinte, eles embarcaram no jatinho particular de Arthur rumo à Suíça. Ana Lúcia estava nervosa, mas determinada. O encontro com Sofia seria o verdadeiro teste. Ela esperava que o amor que sentia por Arthur e a nova vida que eles estavam construindo fosse forte o suficiente para superar qualquer obstáculo, inclusive o passado do contrato e as expectativas de todos. O destino de sua farsa estava prestes a ser revelado, e com ele a verdade de seus corações. O jatinho particular de Arthur cortou os céus azuis, levando-os em direção à Suíça. Ana Lúcia sentia o coração em sua garganta, uma mistura de ansiedade e uma alegria contida. A cada minuto que passava, a proximidade de rever Sofia aumentava, mas também a pressão de ter que revelar a complexa verdade sobre seu casamento. Arthur ao seu lado,
Segurava sua mão, seu toque firme e reconfortante. Ele parecia calmo, mas Ana Lúcia sabia que ele também sentia o peso daquele momento. Ao chegarem à clínica, a atmosfera era de expectativa. A equipe médica os recebeu com sorrisos, confirmando que Sofia estava pronta para a alta. Quando a porta do quarto de Sofia se abriu, Ana Lúcia mal conseguiu conter as lágrimas. Sofia estava sentada na cama, mais magra, mas com um brilho nos olhos que ela não via há muito tempo. "Sofia!" Ana Lúcia exclamou, correndo para abraçar a irmã. O abraço foi apertado, cheio de alívio e amor. "Ana Lúcia, você veio." "Eu estou tão bem," Sofia disse, sua voz cheia de energia. Ela se afastou um pouco, notando Arthur parado na porta. "Arthur, é tão bom te ver de novo." Arthur se aproximou, um sorriso gentil no rosto. "É ótimo ver você tão bem, Sofia. Fico feliz que o tratamento tenha sido um sucesso." Os três passaram a tarde juntos, conversando sobre a recuperação de Sofia, seus planos para o futuro, as memórias que Ana Lúcia e Arthur haviam construído em Paris e Roma. Ana Lúcia tentava encontrar o momento certo para a conversa séria, mas a felicidade de Sofia era tão contagiante que ela hesitou. À noite, no quarto de hotel que Arthur reservara para elas na clínica, Ana Lúcia sentiu que não podia mais adiar. Sofia estava sentada na cama, folheando uma revista. "Sofia, precisamos conversar." Ana Lúcia começou, sua voz um pouco trêmula. Sofia ergueu os olhos, percebendo a seriedade no tom da irmã. "Aconteceu alguma coisa? Você está estranha." Ana Lúcia respirou fundo, buscando as palavras certas. "Sim, aconteceu. É sobre o meu casamento com Arthur." Sofia franziu a testa. "O que tem? Eu sei que vocês se casaram para me ajudar. Eu sou muito grata a vocês dois por isso, Ana Lúcia. Eu sei o sacrifício que você fez." "Não é um sacrifício, Sofia," Ana Lúcia disse, sentindo as lágrimas nos olhos. "Não mais. No início sim, era para você, mas as coisas mudaram." Ela olhou para a porta onde Arthur havia prometido que estaria, para apoiá-la. Ele entrou e seus olhos encontraram os dela, dando-lhe coragem. Arthur se sentou ao lado de Ana Lúcia na cama, pegando sua mão. "Sofia, quando sua irmã e eu nos casamos, foi um acordo de negócios. Eu precisava de uma esposa para proteger minha empresa e Ana Lúcia precisava do dinheiro para o seu tratamento." Sofia ouvia, a expressão em seu rosto, uma mistura de confusão e surpresa. Mas durante esse tempo convivendo, viajando juntos, Ana Lúcia continuou, sua voz mais firme agora que Arthur estava ali. "Nós nos conhecemos de verdade e nos apaixonamos, Sofia." Um silêncio pesado caiu sobre o quarto. Sofia piscou tentando processar as palavras. O choque era evidente em seus olhos. "Apaixonaram?" Sofia repetiu, a voz quase um sussurro. Mas... era um contrato, uma farsa." "Era," Arthur confirmou, sua voz calma e sincera. "Mas os sentimentos não foram. Eu amo sua irmã, Sofia, e ela me ama." Sofia olhou de Ana Lúcia para Arthur e depois de volta para a irmã, buscando qualquer sinal de que era uma brincadeira ou talvez uma nova parte do plano, mas os olhos de Ana Lúcia estavam cheios de uma verdade inegável. "Eu sei que é difícil de entender," Ana Lúcia disse, as lágrimas escorrendo. "Eu mesma demorei a acreditar, mas é real, Sofia. Eu te juro." Sofia se recostou na cama, o rosto pensativo. "Então, o que isso significa? O contrato termina agora que estou bem. Vocês vão se separar?" "Não," Arthur respondeu, olhando diretamente para Sofia. "Não se quisermos. Minha proposta para Ana Lúcia é que continuemos casados, de verdade, e que você venha morar conosco na mansão em Nova York. Você será parte da nossa família, Sofia. Eu quero que você se sinta segura e amada, tanto quanto sua irmã." Sofia ficou em silêncio por um longo momento, absorvendo tudo. Ana Lúcia sentiu o coração apertar, temendo a reação da irmã. Ela sabia o quanto Sofia valorizava a honestidade e a simplicidade. Finalmente, Sofia olhou para Ana Lúcia e um pequeno sorriso começou a surgir em seus lábios.
Você está feliz, Ana Lúcia? Sim, Sofia, muito feliz. Ana Lúcia respondeu, a voz embargada. Sofia então olhou para Arthur. E você, Arthur? Você vai cuidar dela? De verdade? Com a minha vida, Sofia, Arthur respondeu, sua voz carregada de sinceridade. Sofia suspirou, um peso parecendo sair de seus ombros. Eu sempre quis que você fosse feliz, Ana Lúcia, e se ele te faz feliz, então eu confio em você. Ela estendeu a mão para Arthur. Bem-vindo à família, cunhado. Alívio imenso inundou Ana Lúcia. Ela abraçou Sofia novamente, as lágrimas agora de pura alegria. O maior obstáculo havia sido superado. A verdade, por mais complexa que fosse, havia sido aceita. No dia seguinte, eles deixaram a clínica, com Sofia radiante entre eles. O caminho, de volta para Nova York, seria o início de uma nova fase, não apenas para Ana Lúcia e Arthur como um casal, mas para a família que eles estavam começando a construir. No entanto, a aceitação de Sofia era apenas o primeiro passo. A verdadeira batalha para consolidar seu amor e sua nova família ainda estava por vir, especialmente com a sombra de Verônica pairando sobre a mansão. O retorno a Nova York foi um misto de celebração e apreensão. Sofia, visivelmente mais forte e com o rosto corado pela saúde recuperada, estava deslumbrada com a mansão. Arthur havia providenciado para que o quarto ao lado do de Ana Lúcia fosse preparado para ela, decorado com cores vibrantes e livros que ela adorava. A alegria de Sofia ao explorar seu novo espaço era contagiante, e Ana Lúcia sentia o coração transbordar de gratidão. Os primeiros dias foram de adaptação. Sofia, acostumada com a simplicidade, estranhava o luxo, mas se divertia com a novidade. Arthur era atencioso, garantindo que ela tivesse tudo o que precisava e que se sentisse à vontade. Ele a levava para passeios no parque, conversava sobre seus interesses e até a ajudava com alguns jogos de tabuleiro que ela adorava. A interação entre eles era natural e carinhosa, e Ana Lúcia observava com um sorriso, vendo a família que tanto sonhara começar a se formar. No entanto, a bolha de felicidade não duraria muito. Verônica, que havia sido informada da alta de Sofia e do retorno de todos, apareceu na mansão no dia seguinte, sem aviso prévio. Seus olhos, sempre perscrutadores, varreram a sala de estar, parando em Sofia, que estava lendo um livro no sofá. Então, a pequena paciente está de volta. Verônica disse, a voz gélida. Espero que esteja ciente de que o contrato de sua irmã, e portanto a sua estadia aqui, está oficialmente encerrado, não é? Ana Lúcia sentiu um calafrio, mas Arthur, que estava ao seu lado, apertou sua mão. Não, Verônica. Arthur interveio, a voz calma, mas firme. O contrato como acordo de negócios pode ter cumprido seu propósito, mas meu casamento com Ana Lúcia não está encerrado. Na verdade, ele está apenas começando. Verônica soltou uma risada sarcástica. Não me diga. A farsa se tornou realidade. Você espera que eu acredite nisso, Arthur? Você, o homem mais cético que conheço, apaixonado por uma plebeia que você contratou? Verônica, por favor, Sofia disse, erguendo-se do sofá, a voz surpreendentemente firme, para sua idade. Não fale assim da minha irmã. E eles se amam de verdade, eu sei. A intervenção de Sofia pegou Verônica de surpresa. Ela olhou para a sobrinha com desdém. Ah, sim, a criança. Você é muito ingênua, Sofia. Sua irmã fez um bom trabalho em manipular Arthur para que ele estendesse o acordo. Não é manipulação, Verônica, Ana Lúcia disse, dando um passo à frente, a raiva começando a ferver dentro dela. É amor, e eu não tenho que provar nada a você. Arthur se colocou entre as duas mulheres. Chega, Verônica, Sofia e Ana Lúcia. São minha família, e elas ficarão aqui. Se você não pode aceitar isso, então é melhor que não venha mais à minha casa. A ameaça de Arthur foi um golpe para Verônica. Seus olhos faiscaram, mas ela percebeu a seriedade em sua voz. Pela primeira vez, Arthur estava colocando algo acima de seus interesses comerciais ou da imagem que ela tentava preservar.
Você vai se arrepender disso, Arthur. Verônica sibilou antes de se virar e sair da mansão, batendo a porta. O silêncio, que se seguiu, foi preenchido pela respiração pesada de Ana Lúcia. Sofia correu para abraçar a irmã. Ela é terrível, Ana Lúcia. Não ligue para o que ela disse. Eu não ligo, meu amor, Ana Lúcia disse, abraçando a irmã. Ela olhou para Arthur, que a observava com uma expressão de orgulho e carinho. Obrigada, ela sussurrou para ele. Não há o que agradecer, ele respondeu, pegando a mão dela. Somos uma família agora, e famílias se protegem. Apesar da cena com Verônica, a vida na mansão começou a se assentar em uma nova rotina. Arthur e Ana Lúcia continuaram a trabalhar no projeto de caridade, e Sofia, agora com a saúde plena, começou a se interessar por atividades escolares e a fazer novos amigos. A presença de Sofia trouxe uma leveza e uma alegria para a mansão, transformando-a de um lugar formal para um lar vibrante. Ana Lúcia e Arthur continuavam a nutrir seu relacionamento, construindo-o dia a dia. Eles riam mais, compartilhavam mais e a cada noite, quando Sofia estava dormindo, eles se encontravam em sua suíte, conversando sobre o dia, sobre seus sonhos e medos. O toque de suas mãos, o calor de seus corpos um contra o outro, a intimidade que crescia entre eles, era a prova de que o amor havia florescido onde menos se esperava. No entanto, Ana Lúcia sabia que a saída de Verônica era apenas uma trégua. A irmã de Arthur não desistiria tão facilmente de seu controle e de suas crenças sobre o casamento deles. A verdadeira prova de fogo ainda estava por vir, quando a sociedade de Nova York, com seus olhos curiosos e julgadores, começasse a questionar a autenticidade de seu amor, agora que o motivo original do contrato havia desaparecido. O conto de fadas havia começado, mas a realidade ainda batia à porta. A vida na mansão dos Campbell, antes marcada pela formalidade e pelo propósito do contrato, floresceu em um lar vibrante e cheio de vida. Sofia era a personificação da alegria, explorando cada canto da imensa casa com a curiosidade de uma criança que redescobre o mundo. Seus risos ecoavam pelos corredores, e sua presença trouxe uma leveza que Arthur e Ana Lúcia não sabiam que faltava. Arthur, por sua vez, revelou-se um pai e marido surpreendentemente dedicado. Ele passava as manhãs trabalhando em seu escritório, mas reservava as tardes para a família. Levava Sofia para passeios no Central Park, ensinava-lhe xadrez na biblioteca e lia histórias para ela antes de dormir. Com Ana Lúcia, a intimidade crescia a cada dia. Os olhares trocados, os toques casuais que se demoravam, as conversas profundas que se estendiam pela noite, tudo isso cimentava a base de seu amor. Eles eram um casal de verdade, construindo uma vida juntos, tijolo por tijolo. O projeto de caridade de Ana Lúcia prosperava, e ela se dedicava a ele com paixão renovada. Arthur não apenas a apoiava financeiramente, mas também oferecia conselhos e contatos, tornando-a uma presença cada vez mais respeitada no círculo filantrópico de Nova York. A confiança de Ana Lúcia florescia, e ela se sentia mais forte e mais capaz do que nunca. No entanto, a calmaria era apenas a superfície. Verônica, fiel à sua promessa de vingança, não havia desaparecido. Ela operava nas sombras, tecendo uma teia de intrigas e fofocas que começaram a circular nos salões da alta sociedade nova-iorquina. O primeiro grande teste veio com o baile anual de gala beneficente, um evento de prestígio que reunia as famílias mais influentes da cidade. Arthur e Ana Lúcia, como anfitriões honorários do projeto de caridade, eram o centro das atenções. Ana Lúcia escolheu um vestido deslumbrante e Arthur a olhava com admiração, seus olhos azuis prometendo apoio incondicional. Ao chegarem ao salão, os sussurros começaram. Os olhares curiosos se fixaram neles. Eles ainda estão juntos? Pensei que o contrato terminaria quando a irmã dela melhorasse. Será que ela o enganou? Ana Lúcia sentiu o peso dos julgamentos, mas ergueu a cabeça, a mão de Arthur firmemente na sua. Verônica estava lá, claro, com um sorriso forçado e olhos que pareciam agulhas.
Ela se aproximou deles, acompanhada de algumas socialites que pareciam famintas por fofocas. Arthur, querido, Ana Lúcia, Verônica disse, com uma voz doce demais. É tão bom vê-los. E Ana Lúcia, você está deslumbrante. Quase como uma verdadeira Campbell. A indireta era clara. Ana Lúcia sentiu a raiva subir, mas Arthur apertou sua mão discretamente. Ela é uma Campbell, Verônica. Arthur respondeu, a voz fria como gelo. Minha esposa e a mãe de Sophia. Uma das socialites, uma mulher com um colar de diamante cintilante, interveio com um sorriso falso. É tão inspirador ver um casamento tão duradouro. Especialmente depois de tudo o que se ouviu sobre o seu início, Arthur. Ana. Lúcia sentiu os olhares se intensificarem. A história do contrato era um segredo aberto entre a elite e agora que Sofia estava bem, a persistência do casamento era um enigma para eles. Meu casamento com Ana Lúcia é exatamente como qualquer outro, senhora Davis, Arthur respondeu, sua voz calma, mas com uma autoridade inegável. Baseado em amor e respeito. E não devo explicações a ninguém sobre como ele começou ou como ele continua. Ele olhou para Ana Lúcia, e um sorriso genuíno iluminou seu rosto. Minha esposa é a mulher mais incrível que já conheci, e sou um homem de sorte por tê-la ao meu lado. As palavras de Arthur foram um escudo para Ana Lúcia. Ela sentiu uma onda de calor e gratidão. Ele não apenas a defendia, mas a celebrava abertamente. Verônica, vendo que sua tática não funcionava, tentou outra abordagem. Mas e Sofia, ela está bem? Ou ainda precisa de tratamento especial? A insinuação era que Sofia ainda era uma carga, um motivo para Ana Lúcia permanecer. Sofia está perfeitamente saudável, Verônica. Ana Lúcia respondeu, sua voz firme. E ela está prosperando em nossa casa. Ela é uma menina brilhante e feliz, e parte da nossa família, assim como eu. A confiança em sua voz surpreendeu Verônica, que recuou um passo. Arthur sorriu para Ana Lúcia, orgulhoso. A noite continuou, e apesar dos olhares e dos sussurros, Arthur e Ana Lúcia dançaram, riram e interagiram com os convidados como um casal verdadeiramente apaixonado. A cada passo, eles desmantelavam as fofocas com a força de sua união. Ao final da noite, exaustos, mas vitoriosos, eles voltaram para a mansão. Sofia já estava dormindo. No silêncio do quarto, Ana Lúcia se virou para Arthur. Foi difícil, ela admitiu, a voz cansada. Eu senti todos os olhares. Arthur a abraçou forte. Eu sei, mas você foi magnífica, Ana Lúcia. Você os enfrentou com dignidade e verdade. E é isso que importa. Ele beijou sua testa. Eles podem sussurrar e julgar o quanto quiserem, mas não podem mudar o que sentimos. Nosso amor é real. E isso é tudo o que precisamos. Ana Lúcia aninhou-se em seus braços, sentindo-se segura. A batalha contra o preconceito da sociedade havia começado, mas com Arthur ao seu lado, ela sabia que poderia enfrentar qualquer coisa. A farsa havia se dissolvido completamente, dando lugar a uma verdade inabalável. O desafio agora era manter essa verdade viva e forte diante de um mundo que ainda se recusava a acreditar em contos de fadas modernos. Os dias que se seguiram ao baile de gala foram de uma estranha quietude. A vitória contra os sussurros e os olhares curiosos havia sido momentânea. Ana Lúcia sentia que, embora tivessem vencido aquela batalha específica, a guerra contra a percepção da sociedade estava longe de terminar. A mansão continuava sendo um refúgio, um santuário onde o amor e a família floresciam, mas o mundo exterior, com seus julgamentos e fofocas, pairava como uma nuvem. Sofia estava alheia à maioria das tensões, imersa em sua nova rotina de estudos e brincadeiras. Sua recuperação era completa, e ela irradiava uma felicidade que aquecia o coração de Ana Lúcia. Arthur, por sua vez, estava mais protetor do que nunca. Ele observava Ana Lúcia com um cuidado redobrado, como se pudesse sentir a pressão que ela carregava. Uma manhã, enquanto tomavam café da manhã, o silêncio foi quebrado pelo som estridente do telefone de Arthur. Ele atendeu, e Ana Lúcia notou a mudança imediata em sua expressão. Seu rosto se contorceu em uma carranca
e ele apertou o telefone com força. O quê? Isso é um absurdo. Ele rosnou para a pessoa do outro lado da linha. Eu quero que você resolva isso imediatamente. Não, eu não vou dar nenhuma declaração agora. Ele desligou o telefone com um estrondo e jogou-o sobre a mesa. Seus olhos, geralmente tão calmos, estavam cheios de fúria. O que aconteceu, Arthur? Ana Lúcia perguntou, o coração apertando. Verônica, ele disse, a voz baixa e perigosa. Ela vazou a história. Não apenas a história do contrato, mas todos os detalhes distorcidos e sensacionalistas. Há um artigo em um dos maiores tabloides de Nova York, com fotos nossas, insinuando que você me enganou, que o casamento é uma fraude e que Sofia é apenas um pretexto para você se infiltrar na minha fortuna. Ana Lúcia sentiu o sangue gelar. A notícia era um golpe direto, muito mais agressivo do que os sussurros em um baile. Isso era público, impresso, e atingia não apenas a ela, mas a Arthur, e cruelmente a Sofia. Não. Não pode ser, ela murmurou, as mãos tremendo. Sofia, ela não pode ver isso. Arthur se levantou, andando de um lado para o outro na sala de jantar. Eu não vou permitir isso. Vou processar esse jornal, processar Verônica. Ela cruzou a linha. Mas e se as pessoas acreditarem? Ana Lúcia perguntou, a voz embargada. E se isso prejudicar seus negócios? E se Sofia descobrir? Ele parou e a olhou, seus olhos suavizando um pouco, mas ainda com uma chama de determinação. Não vai prejudicar nada. E Sofia não vai descobrir por essa porcaria de jornal. Nós vamos contar a ela se for preciso. Mas primeiro precisamos lidar com isso. Juntos. A mansão, antes um refúgio, agora parecia cercada. Os telefones começaram a tocar incessantemente. A equipe de Arthur estava em pânico, seus assessores de imprensa ligando a cada minuto. A história se espalhava como fogo. Naquele dia, Arthur e Ana Lúcia se trancaram no escritório, discutindo a estratégia. Arthur queria uma resposta agressiva, uma refutação legal e pública que esmagasse o tabloide e Verônica. Ana Lúcia, por outro lado, sentia que a verdade, por mais complexa que fosse, era a única saída. Arthur, lutar contra isso legalmente só vai dar mais combustível a eles, ela argumentou. Eles vão dizer que estamos tentando esconder algo. Precisamos ser honestos, não com o tabloide, mas com as pessoas que importam, e com a verdade do que somos agora. Mas a verdade é complicada, Ana Lúcia, ele disse frustrado. Como explicamos que um contrato se tornou amor? Eles vão rir de nós. Deixe-os rir, ela respondeu, sua voz ganhando força. Nós sabemos o que é real, e talvez, apenas talvez, se formos autênticos, as pessoas verão isso. Não podemos deixar que a mentira de Verônica defina a nossa história. Arthur observou a intensidade em seus olhos. Ele sabia que ela tinha razão. Uma batalha legal arrastada só prolongaria o sofrimento e a exposição. Então, o que você sugere? Ele perguntou, sua voz mais calma agora. Uma declaração, Ana Lúcia disse, com um brilho de determinação. Não para o tabloide, mas para um veículo respeitável. E não apenas uma refutação, mas a nossa história, a verdade, que o contrato nos uniu, mas o amor nos manteve juntos. E que Sofia é a razão de tudo, e agora a nossa maior alegria. Arthur hesitou por um momento, ponderando os riscos. Expor a verdade completa era um passo ousado, sem precedentes para um homem tão reservado como ele. Mas ele olhou para Ana Lúcia, para a mulher que havia virado seu mundo de cabeça para baixo e o preenchido com um amor que ele nunca imaginou. Tudo bem, ele disse finalmente. Nós faremos isso, juntos. Mas eu vou garantir que Verônica pague por isso. Ela não vai sair impune. Ana Lúcia assentiu, sabendo que a promessa de Arthur era séria. A guerra de Verônica havia se intensificado, mas também havia solidificado a união entre eles. Eles se levantaram prontos para enfrentar o mundo, não com mentiras ou defesas, mas com a força inabalável de um amor que havia nascido das circunstâncias mais improváveis. O próximo passo seria o mais arriscado de todos: revelar a verdade de seus corações ao mundo e esperar que ele estivesse pronto para acreditar.
A decisão de revelar a verdade ao mundo foi um passo colossal, e a mansão Campbell se transformou em um quartel-general de crise. A equipe de Arthur, liderada por seu assessor de imprensa, David, trabalhava incansavelmente para conter o vazamento do tabloide, emitindo comunicados genéricos de notícias falsas enquanto preparavam a verdadeira bomba. Ana Lúcia e Arthur passaram horas no escritório, revisando cada palavra da declaração que fariam. Não seria uma entrevista ao vivo, para evitar armadilhas, mas sim uma declaração formal e detalhada para uma revista de prestígio, conhecida por seu jornalismo sério e por alcançar um público mais influente e menos propenso a sensacionalismo. A ideia era não apenas refutar as mentiras, mas contar a história completa, com toda a sua complexidade e, acima de tudo, com a verdade de seus sentimentos. Precisamos ser transparentes, Arthur, Ana Lúcia insistia enquanto ele revisava um parágrafo sobre a condição de Sofia. Não podemos esconder nada. É a única forma de as pessoas acreditarem. Arthur assentiu, sua expressão séria. Eu sei. É um risco, mas você está certa. A verdade é nossa melhor arma. Eles decidiram incluir detalhes sobre o diagnóstico de Sofia, a urgência da situação e o propósito inicial do contrato, mas o foco principal seria a evolução de seu relacionamento. O que começou como um acordo de negócios para salvar uma vida, floresceu em um amor verdadeiro e inabalável, dizia um trecho que Ana Lúcia havia escrito, e Arthur aprovou sem hesitação. Eles falariam sobre a convivência, as viagens, a descoberta mútua de qualidades que jamais imaginariam encontrar um no outro. A maior preocupação era Sofia. Para protegê-la do furor midiático, Arthur providenciou que ela passasse alguns dias na casa de campo de um amigo da família, longe de Nova York, acompanhada por uma babá de confiança e um tutor particular. Eles prometeram que a visitariam assim que a poeira baixasse. A despedida foi dolorosa, mas necessária. Finalmente, a declaração foi lançada. A revista, com uma foto de Arthur e Ana Lúcia, olhando um para o outro com um carinho evidente, estampava a manchete: O casamento Campbell, uma história de amor inesperado e coragem. O artigo era longo e detalhado. Ele contava a história desde o desespero de Ana Lúcia para salvar a irmã, o acordo com Arthur, a convivência forçada que se transformou em amizade e, por fim, em amor. A recuperação de Sofia era celebrada como o milagre que uniu a família de forma indissolúvel. A honestidade era palpável em cada linha, e a vulnerabilidade de Arthur e Ana Lúcia era surpreendente. A reação do público foi imediata e polarizada. De um lado, os céticos e os moralistas condenavam a farsa inicial, acusando Ana Lúcia de oportunismo e Arthur de ingenuidade. Verônica, claro, estava entre os mais vocais, usando suas redes sociais para espalhar veneno e descredibilizar a história. Mas, para a surpresa de muitos, e para o alívio de Arthur e Ana Lúcia, uma onda de apoio também surgiu. Pessoas que haviam enfrentado doenças na família ou que acreditavam no poder do amor para superar as adversidades se manifestaram. A história de Sofia tocou corações, e a ideia de um amor nascido de circunstâncias tão improváveis, quase um conto de fadas moderno, cativou muitos. Artigos de opinião começaram a surgir, elogiando a coragem do casal em expor sua verdade. Na mansão, Arthur e Ana Lúcia acompanhavam a repercussão lado a lado. Eles liam os comentários, os artigos e se agarravam aos gestos de apoio. A cada ataque, eles se fortaleciam. A cada palavra de carinho, sentiam-se validados. Funciona. Ana Lúcia sussurrou para Arthur uma noite, enquanto ele a abraçava na cama. A verdade funciona. Sim, meu amor, ele respondeu beijando seus cabelos. Mas não é o fim. Verônica não vai desistir tão facilmente, e a sociedade ainda tem seus próprios demônios. Apesar da vitória parcial, a vida deles havia mudado para sempre. Eles eram agora um casal público, com uma história que seria para sempre debatida. A privacidade que antes desfrutavam havia diminuído drasticamente. Mas, ao mesmo tempo, a exposição havia solidificado seu vínculo de uma forma que nada mais poderia.
Eles haviam se jogado juntos no abismo da verdade e emergido mais fortes, mais unidos do que nunca. A batalha pela aceitação estava longe de terminar, mas eles estavam prontos para enfrentá-la, de mãos dadas, um contra o mundo. A publicação do artigo na revista de prestígio abriu uma nova fase na vida de Arthur e Ana Lúcia. A mansão, antes um refúgio de privacidade, tornou-se um ponto de interesse para paparazzi e curiosos. Carros de imprensa estacionavam na rua e flashes disparavam sempre que alguém se aproximava dos portões. A cada saída, eles eram assediados por perguntas sobre a autenticidade de seu amor e os detalhes do contrato de casamento. Arthur, acostumado com a atenção da mídia em seus negócios, estava irritado com a invasão de sua vida pessoal. Ana Lúcia, por sua vez, sentia-se exposta e vulnerável. No entanto, eles se mantiveram firmes, sempre de mãos dadas, enfrentando os holofotes com dignidade. As reações do público continuavam divididas, mas a história de amor improvável parecia estar ganhando mais adeptos do que detratores. Mensagens de apoio chegavam por e-mail e cartas, algumas de pessoas que se identificavam com a luta de Sofia, outras de casais que viam neles um exemplo de superação. Verônica, no entanto, não estava satisfeita com a virada dos acontecimentos. A repercussão positiva do artigo a enfurecia. Ela havia subestimado a capacidade de Arthur e Ana Lúcia de transformar uma narrativa negativa em uma história de amor comovente. Sua próxima jogada seria mais calculada, visando minar a fundação da família que eles estavam construindo. Dias depois do lançamento do artigo, Arthur recebeu uma intimação judicial. Verônica estava processando Ana Lúcia por fraude e manipulação, alegando que ela havia se aproveitado da vulnerabilidade de Arthur e da doença de Sofia para garantir um casamento de conveniência e acesso à fortuna Campbell. O processo era absurdo, mas a intenção era clara: arrastar o nome de Ana Lúcia pela lama, forçá-los a um escrutínio público ainda maior e talvez até mesmo tentar obter a guarda de Sofia, alegando que Ana Lúcia não era uma tutora adequada. Ela não tem limites. Arthur rosnou, amassando a intimação em sua mão. Isso é um ataque direto a você, Ana Lúcia, e a Sofia. Ana Lúcia sentiu um nó na garganta. O processo era uma ameaça real que poderia desestabilizar tudo o que eles haviam construído. Ela quer nos destruir, Arthur. Quer que eu desista. E você vai? Ele perguntou, olhando-a nos olhos. Ana Lúcia respirou fundo, a raiva se misturando à determinação. Nunca. Não depois de tudo o que passamos. Não depois de Sofia estar bem. Ela não vai conseguir. Arthur sorriu, um sorriso sombrio. É isso que eu queria ouvir. Vamos lutar e vamos vencer. A primeira providência foi trazer Sofia de volta. Eles precisavam conversar com ela antes que a notícia do processo chegasse aos seus ouvidos, por fontes externas, distorcidas. A menina chegou radiante, cheia de histórias sobre a casa de campo. No final da tarde, Arthur e Ana Lúcia sentaram-se, com Sofia na sala de estar, o coração de Ana Lúcia batendo forte. Sofia, meu amor, Ana Lúcia começou segurando a mão da irmã. Precisamos conversar sobre algumas coisas que estão acontecendo. Você sabe que nós contamos a nossa história para uma revista, certo? Sofia assentiu, curiosa. Sim, a babá me mostrou. Vocês estavam tão bonitos na foto. Arthur pegou a outra mão de Sofia. Sim, nós estávamos. E nós contamos a verdade sobre como nos casamos, para que as pessoas soubessem que nós nos amamos de verdade. Mas nem todo mundo gosta da verdade, Sofia. Especialmente a tia Verônica. O sorriso de Sofia desapareceu. Ela é má. Ela é, Ana Lúcia concordou, e ela está tentando nos machucar. Ela disse que o nosso casamento não é de verdade e que eu não sou uma boa irmã para você. Ela até entrou com um processo na justiça para tentar provar isso. Os olhos de Sofia se encheram de lágrimas. Mas é mentira, você é a melhor irmã do mundo e vocês se amam. Nós sabemos que é mentira, meu amor, Arthur disse, puxando Sofia para um abraço. E é por isso que vamos lutar. Nós vamos mostrar a todos que o nosso amor é real e que você é parte da nossa família. Ninguém vai nos separar. Sofia se agarrou a eles,
as lágrimas molhando suas roupas. Eu não quero que ela me leve embora. Ela não vai, Ana Lúcia prometeu, abraçando a irmã com força. Ninguém vai, nós somos uma família, Sofia. E famílias ficam juntas, não importa o que aconteça. A conversa foi dolorosa, mas necessária. A reação de Sofia, embora esperada, reforçou a determinação de Arthur e Ana Lúcia. O processo de Verônica era mais do que uma batalha legal. Era uma batalha pela integridade de sua família. Eles sabiam que os tribunais seriam impiedosos e que cada detalhe de suas vidas seria esmiuçado. Mas ao ver a confiança e o amor nos olhos de Sofia, eles souberam que tinham tudo o que precisavam para vencer. A próxima fase seria ainda mais pública e desafiadora, mas eles estavam prontos para defender seu amor e sua família até o fim. O processo movido por Verônica transformou a vida dos Campbell em um turbilhão. Advogados, reuniões estratégicas e a constante ameaça da exposição pública se tornaram a nova rotina. Arthur contratou os melhores advogados de Nova York, especialistas em direito de família e em combater assédio midiático. A equipe jurídica era agressiva e determinada, mas o processo era complexo, pois envolvia a validade de um contrato de casamento e a guarda de uma menor, Sofia. As audiências preliminares começaram, e cada aparição de Arthur e Ana Lúcia no tribunal era um espetáculo para a mídia. Repórteres e fotógrafos os aguardavam na porta, sedentos por qualquer detalhe. Verônica, sempre impecável e com um sorriso de escárnio, parecia saborear cada momento do circo midiático que havia criado. No tribunal, os advogados de Verônica exploravam cada nuance do contrato original, pintando Ana Lúcia como uma oportunista e Arthur como uma vítima ingênua. Eles questionavam a rapidez do casamento, a ausência de um namoro tradicional e a conveniência da melhora de Sofia logo após a união. Era um ataque pessoal e brutal, que visava descredibilizar a história de amor que eles haviam construído. Ana Lúcia, sentada ao lado de Arthur, sentia o peso das acusações. Havia momentos em que a vergonha e a raiva ameaçavam dominá-la. Mas então, ela olhava para Arthur, que segurava sua mão sob a mesa, ou pensava em Sofia, e a determinação voltava. Arthur, por sua vez, era uma rocha. Sua postura no tribunal era de calma e dignidade, mas seus olhos, quando se fixavam em Verônica, eram de aço. Ele testemunhou com clareza e convicção, explicando a urgência da situação de Sofia e como a convivência com Ana Lúcia havia transformado sua vida. Eu me casei com Ana Lúcia por um motivo, sim, Arthur declarou em seu depoimento, olhando diretamente para o juiz. Para salvar a vida de uma criança. E não me arrependo de nada. Mas o que começou como um acordo se transformou em algo muito maior. Eu me apaixonei por ela, por sua força, sua bondade, sua paixão pela vida. E ela se apaixonou por mim. Nosso casamento é real, nosso amor é real. E Sofia é a prova viva de que, às vezes, os caminhos mais inesperados nos levam à maior felicidade. As palavras de Arthur ecoaram na sala do tribunal, e até mesmo alguns jornalistas pareciam comovidos. Verônica, no entanto, revirou os olhos, claramente não impressionada. A defesa de Arthur e Ana Lúcia focou na evolução do relacionamento, apresentando evidências de sua vida familiar, do trabalho conjunto no projeto de caridade e do bem-estar de Sofia. Amigos e funcionários da mansão testemunharam sobre a harmonia e o amor que reinavam na casa. O médico de Sofia apresentou um relatório, detalhado sobre sua recuperação, atestando que ela estava perfeitamente saudável e feliz. O ponto crucial do processo era a guarda de Sofia. Os advogados de Verônica argumentavam que, se o casamento fosse uma farsa, Ana Lúcia não teria direito à guarda e que Verônica, como tia paterna, seria uma tutora mais adequada para a menina, especialmente considerando a fortuna Campbell. Ana Lúcia foi chamada para depor. Ela sentiu o nervosismo, mas respirou fundo. Senhora Campbell, o advogado de Verônica começou, com um tom condescendente. A senhora pode nos explicar por que, após a melhora de sua irmã, o casamento com o Sr. Campbell não foi anulado, conforme o suposto acordo original?
Porque não havia mais um suposto acordo, senhor. Ana Lúcia respondeu, sua voz firme. Havia um casamento e um amor. O que começou como uma necessidade se tornou a minha vida. Eu amo Arthur, e ele me ama, e nós amamos Sofia. Não há nada de falso nisso. E a senhora não acha que se aproveitou da situação para garantir uma vida de luxo e acesso à fortuna Campbell? O advogado insistiu com um sorriso irônico. Eu vim para Nova York para salvar minha irmã, não para me casar com um homem rico. Ana Lúcia respondeu, olhando-o nos olhos. Eu não sabia quem Arthur Campbell era quando o conheci. Meu único objetivo era Sofia. E agora meu único objetivo é a felicidade da minha família. A fortuna de Arthur é dele. Meu valor não está no dinheiro, mas no amor que compartilhamos. O depoimento de Ana Lúcia foi sincero e apaixonado. Ela falou sobre o medo de perder Sofia, a gratidão a Arthur e o amor que cresceu entre eles. Ela descreveu a alegria de ver Sofia saudável e feliz e como a família Campbell havia se tornado seu verdadeiro lar. O juiz, um homem experiente e imparcial, ouvia atentamente, fazendo anotações. A cada dia de audiência, a balança parecia pender mais para o lado de Arthur e Ana Lúcia. A verdade, por mais improvável que parecesse, estava se revelando mais forte do que as mentiras e as insinuações de Verônica. No último dia da audiência, antes da decisão do juiz, Verônica fez uma última tentativa desesperada. Ela se levantou e, ignorando seus próprios advogados, dirigiu-se diretamente ao juiz. Excelência, ela disse, a voz embargada por uma falsa emoção. Essa mulher está manipulando meu irmão. Ela é uma oportunista. E Sofia merece uma família de verdade. Não uma farsa construída sobre mentiras e contratos. Arthur se levantou, seus olhos faiscando. Verônica, cale-se. Ana Lúcia colocou a mão em seu braço, acalmando-o. Ela olhou para Verônica com uma mistura de pena e desprezo. A senhora Verônica Campbell está enganada, Excelência. Ana Lúcia disse, sua voz clara e forte. Nossa família é real. Nosso amor é real. E Sofia é amada e segura conosco. Ela é a prova de que, às vezes, o amor encontra os caminhos mais tortuosos para florescer. O juiz bateu o martelo, encerrando a sessão. A decisão seria proferida em uma semana. Arthur e Ana Lúcia saíram do tribunal de mãos dadas, exaustos, mas com uma sensação de dever cumprido. Eles haviam contado sua verdade. Agora, restava apenas esperar pelo veredito que selaria o destino de sua família. A semana que se seguiu à audiência final foi a mais longa e angustiante para Arthur e Ana Lúcia. Cada toque de telefone, cada batida na porta, parecia um presságio. A mansão, que antes era um refúgio, agora parecia um castelo sob cerco, aguardando o veredito que decidiria o destino de sua família. Sofia, embora protegida da maioria dos detalhes, sentia a atenção no ar, e Ana Lúcia e Arthur se esforçavam para mantê-la distraída com brincadeiras e histórias. Finalmente, o dia da decisão chegou. O tribunal estava lotado, com jornalistas, curiosos e até mesmo alguns apoiadores do casal. Arthur e Ana Lúcia entraram de mãos dadas, seus rostos marcados pela ansiedade, mas com uma dignidade inabalável. Verônica já estava lá, sentada com seus advogados, um sorriso presunçoso em seus lábios, como se a vitória já fosse sua. O juiz entrou, e um silêncio pesado caiu sobre a sala. Ele parecia sério, e cada palavra que proferia era medida. Começou recapitulando os argumentos de ambas as partes, a complexidade do caso e a gravidade das acusações. O coração de Ana Lúcia batia descompassado, e ela sentiu a mão de Arthur apertar a sua. Após considerar todas as evidências apresentadas, o juiz começou, sua voz ressoando. Os depoimentos das testemunhas, os relatórios médicos da menor Sofia Lúcia Silva e a análise aprofundada do contrato de casamento, este tribunal chegou à sua decisão. Verônica se inclinou para a frente, seus olhos fixos no juiz. Este tribunal reconhece que o casamento entre a senhora Ana Lúcia Silva e o senhor Arthur Campbell teve, de fato, um propósito inicial de urgência e conveniência, visando garantir o tratamento médico da menor Sofia Lúcia